Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação que discute a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O placar está em 5-3 para deixar de considerar a prática como crime. Agora, cabe ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, definir uma data para a retomada da votação. O julgamento começou em 2015 e foi interrompido já diversas vezes. A última havia sido em março, com o pedido de vista de Dias Toffoli. A SAF do Figueirense baniu do quadro de sócios um torcedor que ironizou as enchentes do Rio Grande do Sul durante uma partida contra o Caxias no último fim de semana. O homem imitou pessoas se afogando enquanto se dirigia à torcida do time gaúcho. De acordo com o CEO da SAF, da equipe catarinense, o torcedor foi reconhecido através de gravações e está proibido de frequentar os jogos no estádio Orlando Scarpelli. A Red Bull Racing anunciou a renovação do contrato do piloto Sérgio Pérez por mais 2 temporadas. Ele deve continuar ao lado do holandês Max Verstappen até ao menos 2026. Pérez está na equipe desde 2021. Até o momento, ele conquistou 5 vitórias e foi vice-campeão de Fórmula 1 em 2023. Horário de Brasília, 6h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Ponto final CBN. Oferecimento Santana da Lapa, um lugar completo para todas as suas escolhas de vida. Futebol, vamos CBN. Futebol, vamos CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Mirassol. Júlio Nascimento. 6h34. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e também através do YouTube para todo mundo, youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando nesta terça-feira, dia 4 de junho de 2024, mais uma grande cobertura da Série B do Campeonato Brasileiro, que vai chegando em sua 8ª rodada e hoje é noite de buscar a reabilitação. O Guarani estará em campo contra a equipe do Mirassol em busca da vitória para deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Este é o jogo que a CBN transmite a partir de agora com todas as emoções para você. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Mirassol, Guarani,
Estádio Municipal José Maria Campos Maia em Mirassol. O palco do jogo, às 7 horas a bola vai rolar pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Guarani nunca venceu em jogos oficiais. Apenas uma vitória em um amistoso. E o Bugre hoje vai tentar quebrar escritas, quebrar tabu para subir na tabela e respirar aliviado, uma situação que já é complicada dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Este é o jogo que você confere a partir de agora na CBN Campinas, é o Futebol Globo CBN para você. E já vamos com as primeiras informações do Bugre, hoje na condição de visitante, mas a torcida apaixonada sempre ao lado do Alviverde, aqui na CBN também em Mirassol, ao lado do Guarani com as informações do jogo, repórter Antônio Lupe. Muito boa noite, Lupe! Opa, boa noite pra você, Júlio Nascimento, e pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. O Bugre entra em campo na lanterna da Série B. Só que com uma vitória, o Guarani deixa o Z4 e, é claro, alivia um pouco a crise no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Júnior Rocha, mais uma vez, muda o esquema tático da equipe. Entra em campo para enfrentar o Mirassol com 3 zagueiros. Léo Santos, Rayan e Lucas Adel estão confirmados no sistema defensivo. Douglas Bacelar, com problema no tornozelo, foi vetado pelo departamento médico da equipe. Novidades principalmente no banco de reservas. Caio Dantas, Bruno Oliveira e Ayrton foram liberados pelo DM e estão à disposição para o decorrer da partida em Mirassol. Esse é o Guarani do professor Júnior Rocha em busca da vitória, em busca da reabilitação. Guarani da torcida apaixonada que vai ouvir o Futebol Globo CBN Campinas na torcida para conseguir 3 pontos pela primeira vez em jogos oficiais contra o Leão, que promete ser cascudão, Antônio Lupe. Porque ainda não perdeu na Série B jogando em casa. Mas o Mirassol vem de derrota na última partida. Perdeu pro Amazonas lá na Arena da Amazônia. O técnico Moser praticamente mantém o mesmo time, com o esquema 4-3-3. Gabriel, o capitão da equipe, aquele mesmo que um dia já jogou no Flamengo, é o experiente do meio-campo. No ataque, Negueba, Fernandinho e De La Torre formam um trio ofensivo do Mirassol para tentar a reabilitação no campeonato e manter os 100% jogando em casa na 2ª divisão do futebol brasileiro. Este Antônio Lupe com as primeiras informações de Guarani e Mirassol. A bola rola às 7 horas da noite, é já, em 22 minutos tem bola rolando no Maião para Guarani e Mirassol. É a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já recebi aqui no meu WhatsApp do Carlão Buqueroni, grande Carlão, torcedor do Guarani, que hoje tem na casinha para o Bugre. Será que hoje vem a vitória em Mirassol? Para analisar e comentar todos os lances, todos os detalhes de mais uma missão do Bugre na Série B, eu estou anunciando o comentarista da CBN Campinas, Gabriel Castro. Grande noite para você, Gabi! Para você também, boa noite para você, Júlio Nascimento, boa noite, Antônio Lupe, aos amigos que estão nos acompanhando. É um Guarani que entra pressionado nesta noite. Imagina você olhar para a tabela de classificação e enxergar que você é a pior equipe da competição, já que o Guarani hoje é o lanterna da Série B. Vem de 3 jogos sem vitória, uma atuação muito ruim em casa contra o Paysandu. Mas o lado positivo que a gente precisa enxergar: o técnico Júnior Rocha teve 10 dias para poder descansar e trabalhar a equipe. Uma vitória tira o Guarani da lanterna, tira o Guarani da zona de rebaixamento. É um Bugre que reforça o seu sistema defensivo com os 3 zagueiros, com o João Vitor, com o Diogo Matheus, Léo Santos, Rayan, Lucas Adel e Jefferson. Defensivamente é uma linha de 5 para poder explorar esse contra-ataque. Vejo o Mirassol como favorito. Mozart já está no comando do Mirassol há 1 ano. É uma formação que a gente já conhece. Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Negueba, Fernandinho, De La Torre. Todo mundo está desde a temporada passada. Então é um elenco que já está formado, que já está pronto diante do Guarani, que ainda está em formação, tanto dos atletas como de formação, porque hoje pela primeira vez o Júnior Rocha coloca 3 zagueiros. Esse é Gabriel Castro com toda a análise de Guarani e Mirassol. Já tem bola rolando, 20 minutos
pro começo do jogo no Maião. Mas aqui na CBN você fica sabendo de tudo, todas as informações do futebol no Brasil e no mundo, com Fábio Scheibe no Central da Bola. Grande abraço, ótima noite pra você, Scheibe! Central da Bola. Boa noite, Júlio Nascimento, boa noite, ouvinte CBN, noite de encerramento da 8ª rodada da Série B e além do jogo do Guarani contra o Mirassol às 7 horas da noite, hoje também lá na Curuzu, em Belém do Pará, tem Paysandu e América, e esse jogo é importantíssimo para o Guarani, porque se o Guarani ganhar do Mirassol, como o Lupe disse anteriormente, ele sai da zona de rebaixamento, mas terá que torcer para o Paysandu não vencer o América mais tarde às 9h30 lá em Belém. Uma vitória do América também coloca o time, o Coelho, na liderança provisória, na liderança nesse final de 8ª rodada da Série B da competição. Hoje é noite de Libertadores também, viu, Júlio? Libertadores e Sul-Americana, e os dois times gaúchos estarão em campo. O Grêmio joga para ficar vivo na Libertadores, enfrenta o Huachipato no Chile. Uma derrota elimina o Grêmio da Taça Libertadores da América. Jogo às 9 horas da noite. E pela Sul-Americana, o Internacional vai até a Bolívia para enfrentar o Tomayapo. O Internacional não tem mais chances de classificar em primeiro e está brigando por uma vaga nos playoffs das 8ª de final da competição. Hoje também tivemos amistoso, preparação para a Eurocopa. Portugal venceu 4-2 Portugal sobre a Finlândia. Portugal se preparando então para a Eurocopa, que começa já na semana que vem, no próximo dia 14, viu, Júlio? Grande Fábio Scheibe estará no Central da Bola atualizando todas as informações para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. E daqui a pouco a gente continua com um giro de informações desse compromisso importante do Guarani contra a equipe do Mirassol e traz um panorama atualizado para você da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 6h42, daqui a pouco tem mais informações do Bugre. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Bom mesmo é saber que a vida sempre pode prosperar. Mário Quintino está chegando com informações do trânsito de Campinas. Boa noite para você, Marião. Fala, Júlio. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem problemas com veículo na Joaquim Vilac, chegada para Barão de Monte Alegre. Atenção na região do Bonfim, para você que vai acessar a John Boy Dunlop. A John Boy Dunlop ainda com lentidão à altura do Unimart e também mais à frente na passagem pelo Bandeiras, para quem vai em direção do Campo Grande. Júlio. Obrigado, Mário Quintino, pelas informações. Bateria não é tudo igual. Só Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar. Só Eliar é excelência de ponta a ponta. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Motoel Eletricidade é especialista em projetos e manutenção de cabines primárias, postos de transformação, montagem de painéis elétricos e distribuição e painéis de comando. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, garantimos qualidade e confiabilidade em nossos serviços. Para mais informações ou solicitar atendimento personalizado, entre em contato com nossa central de vendas 19 25 13 255. Confie na Motoel Eletricidade para suas necessidades elétricas. Acesse nosso site www.motoel.com.br. Estradas.
Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. E agora Mário Quintino está de volta com informações das estradas da nossa região. Pois não, Mário? Que ainda tem movimentação intensa, Júlio, a rodovia Dom Pedro, chegada para a rodovia Anhanguera em Campinas, atenção, principalmente a partir da Aladino Selme. A Aladino Selme é uma opção para quem vai em direção do Matão em Sumaré, apesar também da movimentação intensa. No sentido contrário da Dom Pedro, diminui a velocidade da Mackenzie, quilômetro 130, até o Trevo de Souzas, para quem vai em direção de Jacareí. Em direção de Souzas, Heitor Penteado, por enquanto, é um bom caminho. Júlio. Grande Mário Quintino, o maior santista do ABC Paulista, tá de cabeça inchada com a situação do Peixão, mas fica tranquilo, viu, Mário? Vai melhorar, viu? Fica tranquilo. Sempre preocupado, Julião. Até já. Agora são 6h46. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Garanta agora mesmo a sua ferramenta Steel e conte com mais produtividade nas suas tarefas. Como você pode planejar o seu futuro? Com o Precaver, a previdência privada da Unicred, você garante a renda complementar que seu futuro precisa. São opções de planos para diferentes perfis de investidores. Taxa de administração de 0,25% ao ano. Contas individuais e incentivo fiscal. Fale com um de nossos gerentes de relacionamento ou baixe o app Unicred para saber mais. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Comunicado importante. A Audi está completando 30 anos de Brasil. E para celebrar as 3 décadas de excelência, esportividade e sofisticação, a Audi Center Campinas preparou uma campanha especial de comemoração. Bônus de até R$30 mil para trocar o seu usado. Ou financiamento sem juros em 24 meses, com 60% de entrada para toda a linha Audi 0 km. 30 anos de Audi. Venha fazer parte desta história. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no Trânsito começa por você. Estar presente no mercado há mais de 20 anos com qualidade é uma conquista para poucos. E a Libraport tem orgulho de ser exemplo. Como referência em armazenagem alfandegada, nossas instalações contam com 90 mil metros quadrados de área, além de estrutura especializada com controle de temperatura, pronta para atender a sua logística. Para conhecer mais sobre todos os nossos serviços, acesse www.libraport.com.br. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Mirassol. Enquanto a bola não rola. Estamos de volta enquanto a bola não rola. Já tem Guarani e Mirassol. A bola rola em 12 minutos para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. É o Bugre que vai na missão de buscar a vitória fora de casa e vencer pela primeira vez jogando em Mirassol, onde em jogos oficiais o Bugre nunca conquistou 3 pontos contra o Mirassol. Antônio Lupe e o departamento médico do Guarani é um verdadeiro vai e vem, né? Baixas e retornos e fica nesse loop eterno. Olha só, você foi muito bem nesse jogo de linguagem. Realmente, Júlio, o departamento médico do Guarani está trabalhando e muito na temporada 2024. Tem o Bruno Mendes e o Pegorari que machucaram ainda no início da temporada e só voltam aí na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que o departamento médico liberou o Caio Dantas, camisa número 9, já está liberado, está no banco de reservas à disposição do técnico Júnior Rocha. Quem também foi liberado foi o Ayrton, atacante, além do meia Bruno Oliveira. Esses 3 atletas estão no banco. O Lucas Adel também estava no DM, mas foi liberado e está no time titular, no esquema com 3 zagueiros, escalado pelo técnico Júnior Rocha. Já do lado do Mirassol, o time é basicamente o mesmo que entrou em campo contra o Amazonas na última rodada. E para quem não conhece, Mirassol é um município que fica localizado bem pertinho de São José do Rio Preto. No último censo que foi realizado, a cidade tem uma população de aproximadamente 63.330 habitantes, segundo dados do IBGE de 2022, Júlio. Ô Gabi, atrapalha, né, essa quantidade de desfalques que o Júnior Rocha precisa driblar nesse início de trabalho. Mais um obstáculo que o treinador bugrino precisa ultrapassar, porque quando ele precisa contar com o elenco,
ele não conseguiu. Então, com a lesão do Pegoraro, ele tentou o Douglas Borges, algumas partidas não correspondeu, precisou do retorno do Vladimir, que também estava no departamento médico. Ayrton, atacante, chegou a ser titular, não deu conta do recado. Volta para o banco de reservas. Bruno Oliveira, a gente está no aguardo ainda se ele vai conseguir uma oportunidade na equipe titular. Então, quando você tem muitas peças no departamento médico, você precisa contar com o seu elenco. Muitas vezes aquele jogador que não veio para ser titular, mas que ele precisa entrar, e aí não deu conta do recado. Então já fica aí um recado para a diretoria, porque este elenco do Guarani está devendo e muito. Tem o Camacho que perdeu a posição, começa no banco de reservas na partida de hoje, não vinha com bom desempenho. O Marlon ganha mais uma oportunidade neste meio campo. Então, há um mês no cargo, Júnior Rocha vai tentando aí encontrar uma formação do Guarani, mas sem dúvidas que prejudica e muito quando você tem muitos atletas no departamento médico, porque você não tem uma sequência, né? Você não consegue contar com atletas. O Guarani chegou com 8, 9 atletas no departamento médico que facilmente poderiam ser titular. O Pegorari poderia ser titular do gol do Guarani, o Bruno Mendes poderia ser titular do ataque do Guarani, entre outros atletas. Então, de fato, prejudica aí muito o trabalho do hoje treinador Júnior Rocha. Ô Lupe, tô olhando aqui pro Mirassol. Certo. E muitos jogadores que estão no elenco estiveram na mira do Guarani, né? O João Vitor, por exemplo. Zagueiro. Zagueiro que tava no Vitória, né? Já jogou no Guarani, né? Jogou no Guarani, né? Há 2 temporadas. O Neto Moura, quando estava no Cruzeiro, estava na mira do Guarani. Uma paixão antiga do Guarani, né? Mas aí ele acabou acertando com o Mirassol, porque disse que estava palavrado com o Leão. Gabriel, meia atacante, né? Ex-Bahia, Flamengo, esteve na mira do Guarani também. Foi pra onde? Pro Mirassol. E o Chico, né? Também, o Chico, só que tá no banco, né? O camisa 10, o meia. E o outro que eu ia citar é o Wiley. O Wiley, que tá na lateral esquerda hoje, é daquele meme do Botafogo. O Botafogo tá embalado. Que mexe os músculos do peito, igual o Fábio Chaves. Isso, exatamente. O próprio. É o lateral direito que vem fazendo a função na esquerda. Então é um Mirassol repleto de lei do ex, de ex-jogadores que estavam no radar do Guarani, mas que acabaram não fechando, né? Exatamente, né? É aquele mercado. Aliás, esse é um tema muito importante, porque há alguns anos, o Gabi pode falar até melhor do que a gente, porque acompanha há mais tempo o futebol campineiro, Ponte e Guarani eram prioridades dos jogadores, né? Agora Sim. Você vê o Mirassol, que está se organizando e é um time estruturado, ele sai na frente na questão de salário e também de condições de trabalho. Por isso esses atletas, ao invés de escolher pela tradição e o peso da camisa, acabam escolhendo aí um projeto um pouco mais duradouro estruturado e também, né? Exatamente, mais organizado, com salário em dia, com estrutura para poder fazer treinamento, com dirigentes que cumprem com a palavra. Então, de fato, quando você vê Mirassol, quando você vê Novo Horizontino, quando você vê essas equipes do interior que conseguem tirar muitas vezes jogadores das equipes aqui de Campinas e de outros centros também, num primeiro momento o torcedor pode até assustar, mas quando você vê que é uma equipe estruturada, quando você vê é uma equipe que mostra os reais objetivos, o jogador ele vai optar sem sombra de dúvidas para ir para estes centros que antigamente ficavam mais afastados, mas que agora tem cada vez mais espaço. Tanto é que o Mirassol já brigou pelo acesso, é o Mirassol que está estruturado, que está na parte de cima da tabela, que certamente vai brigar na primeira parte. Sem dúvida nenhuma, o Mirassol do professor Moser, ex-técnico do Guarani, é mais um reencontro. Esse time também tem jogadores que já vestiram a camisa do Guarani, como mencionado pelo Lupe e João Vitor. Lucas Ramon também, ex-jogador da equipe do Guarani, hoje vestindo as cores do Mirassol. Então teremos a lei do ex em campo. Desta vez, mais jogadores que hoje estão no Mirassol do que jogadores que hoje vestem as cores do Guarani, que já estiveram do outro lado vestindo as cores do Leão. A bola vai rolar em instantes, hein? Em 5 minutos teremos o início do jogo de Guarani e Mirassol. Então é hora de pegar papel e caneta na mão, o seu celular, já ficar atento para anotar aí os jogadores que estarão em campo, porque vamos conferir a ficha técnica de Guarani e Mirassol. Futebol, vamos CBN. Guarani. Pronto e escalado pelo técnico Júnior Rocha, o Guarani entra em campo para enfrentar o Mirassol
Com 89 no gol, Vladimir. 3 zagueiros, com a 3, Léo Santos, 4, Rayan e com a camisa de número 12, Lucas Adel. Na ala direita, com a camisa de número 13, Diogo Matheus. No meio-campo, 18, Matheus Bueno, 5, Anderson Leite e 8, Marlon. Na esquerda, com a 17, Jefferson. No ataque, 19, João Vitor e com a 7, Lucas Paraíso. Repetindo a escalação do Bugre: Vladimir, Léo Santos, Rayan, Lucas Adel. Diogo Matheus, Matheus Bueno, Anderson Leite, Marlon e Jefferson. João Vitor e Paraíso. No banco, à disposição de Júnior Rocha. 31, Douglas Borges. Meia dúzia, Kaique. 14, Camacho. 15, Pedro Henrique. 20, Reinaldo. 9, Caio Dantas. 21, Lucas Araújo. 26, Rafael Freitas. 30, Ayrton. 32, Lima. 33, Gustavo França e com a 40, Bruno Oliveira. Mirassol! Meu coração entra em campo com Mirassol. Que tá pronto e escalado pelo professor Mozart. Com camisa no 23, no gol, Alex Muralha. Na direita, com a 19, Lucas Ramon. Na zaga, 34, João Vitor, 4, Luiz Otávio. E na esquerda, com a 28, Varley. No meio-campo, 25, Neto Moura. 8, Danielzinho e 27, Gabriel. No ataque, com a 11, Negueba, 7, Fernandinho. E com a 49, De La Torre. Repetindo a escalação do Leão: Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio e Varley. Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Negueba, Fernandinho e De La Torre. No banco, à disposição de Mozart: 1, Vanderlei, 12, Sidney, 33, Wanderson, 3, Gasal, 2, Alex Silva, 15, Arthur, 26, Miguel, 14, Isaac, 10, Chico, meia dúzia, PH, 21, Diego Gonçalves e com a camisa de número 9, Quirino. A arbitragem do jogo. O dono do apito, responsável pelo jogo, vem do estado do Sergipe: Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Ele que é filho do Dr. Fábio Augusto Santos Sá. O assistente de número 1 é o Rodrigo Guimarães Pereira, também do estado do Sergipe. Já o assistente 2 é do Acre, Renner Santos de Carvalho. No VAR, no árbitro de vídeo, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Seis horas e 58 minutos, estamos a poucos minutos da bola rolar em Mirassol para Guarani Mirassol. E agora é hora do comentário do jogo. O comentário do jogo. Gabriel Castro. Rapidamente, Julião, porque a bola já vai rolar. Um Guarani que contra o Paysandu foi uma equipe pouco inspirada, sem conseguir criar muito, isso na última rodada. Hoje é um jogo diferente, é um jogo que o Mirassol joga em casa, é um jogo que o Mirassol deve ter essa posse de bola e o Guarani deve explorar o contra-ataque. Técnico Júnior Rocha muito preocupado com o sistema defensivo, coloca 3 zagueiros, provavelmente o Jefferson com preocupações defensivas, Diogo Matheus também ficando um pouquinho mais, para poder soltar um pouco mais o Marlon e explorar a correria de Lucas Paraíso e de João Vitor. Não pode ser só a correria, mas eu acho que é uma tônica do jogo, é o Guarani explorando este contra-ataque, e aí precisa do meio-campo, com o Matheus Bueno, com o Marlon também, para tentar ou trabalhar essa bola, ou explorar lançamento, inversões de jogo. É um Guarani que precisa dar uma outra resposta, vem de 3 jogos sem vitória, é o lanterna da competição, não é o favorito, mas tem condições de pontuar fora de casa. E neste momento, sendo respeitado no Maião, 1 minuto de silêncio em condolências a todas as vítimas de toda a tragédia que vem acontecendo nos últimos meses no estado do Rio Grande do Sul. Teremos a saída de bola com o Mirassol, que começa atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão. O Mirassol todo de amarelo. O Guarani com seu uniforme número 2, camisas brancas, shorts verdes, meias brancas.
Guarani atacando, evidentemente, para o outro lado. Apito árbitro. Está valendo. Começa em Mirassol. Guarani, Mirassol. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção para você a partir de agora. Rasgando emoções no microfone forte da CBN Campinas. Júlio Nascimento. Saída de bola pertence ao time do Mirassol, troca passes pelo campo de defesa, bola solta com João Vitor. Ele rola, entrega para Luiz Otávio. Luiz Otávio de primeira para Vale. Vale dominando contra a marcação do primeiro, faz a abertura de bola lado esquerdo do campo, é para a chegada do Fernandinho. Fernandinho faz a recuperação. A devolução vem com Vale. Vale é Luiz Otávio. Luiz Otávio levanta a cabeça, vai tentar esticada lá para o campo de ataque. Levantamento vem para Gabriel na direção do gol. A bola passa por ele, vai embora na linha de fundo. É a primeira tentativa do time do Mirassol e apenas o tiro de meta, Antônio Lupi. Lançamento do sistema defensivo feito pelo Luiz Otávio. Bola muito longa, esticada para o Gabriel, que se esforçou, mas não conseguiu evitar que a bola saísse pela linha de fundo. Aplaudiu o lançamento, mas ele foi muito ruim. Tiro de meta para o Guarani. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, abertura de bola ao lado direito do campo. Afasta da marcação, tira dali Ryan. A bola fica reboteada na metade do campo, vem com Anderson Leite. De primeira acionando o João Vitor, vai pro solo, tenta fazer o drible. Recupera o time do Mirassol, coloca a bola para fora. Lateral marcado é pro Guarani fazer a cobrança. Luiz Otávio estava na cobertura contra a marcação do João Vitor. Guarani está jogando o lado direito do campo de ataque. Anderson Leite acaba perdendo a bola volta para a chegada do Danielzinho. Danielzinho recupera, amortece, volta pelo campo de defesa. Vai ser jogando com Lucas Ramon. Ei, jogador do Guarani. Lucas Ramon domina, carrega pelo meio campo. Ele faz a abertura do outro lado, inverte da direita para a esquerda, acionando o Luiz Otávio. Luiz Otávio levanta a cabeça para o corrupção. Todo o Guarani marcando atrás da linha da bola. Todos os jogadores do Guarani no campo de defesa. A bola volta com João Vitor. João Vitor na metade do campo. Lançamento para Dela Torre. Vem para fazer corte a defesa do Guarani. Afasta o perigo, tira dali. Contra-ataque é do Bugre. Matheus Camacho pela ponta esquerda. Foi pro solo. Pediu a falta da arbitragem. Manda seguir. Na bola, Neto Moura recupera. Sai jogando para o time do Mirassol. Ele volta a bola com o Danielzinho. Danielzinho para a ponta esquerda do campo de defesa. Ele faz a abertura de bola para Vale. Vale dominando o lado esquerdo do campo, jogando improvisado. Ele tem dificuldade com o pé esquerdo, foi com o pé direito, entregou a Fernandinho. Fernandinho para Dela Torre, volta com Vale. Vale sempre com o pé direito. Ele recupera, volta a bola pelo sistema de defesa do Mirassol. Vai ser jogando com toda a tranquilidade do mundo. 2 minutos e 30, 0-0. Guarani e Mirassol estão jogando pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você curtindo as emoções aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Posse de bola é pro Mirassol. Domina pelo campo de defesa, vem com Luiz Otávio. Luiz Otávio faz a abertura de bola lado esquerdo do campo, é para a chegada do Lucas Ramon. Vem no pivô, num 2 com Gabriel, vai pro solo, é falta nele. Jogo tá parado, falta marcada, a falta do Anderson Leite, a primeira falta do jogo, Lupi. E o árbitro, bem de mansinho, fala assim pro Anderson Leite: calma, porque o volante do Guarani acabou atingindo o pé de apoio do Gabriel e a falta foi marcada a favor do Mirassol. É pelo lado esquerdo. Vem bola na área do Bugre. 3 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tá tudo igual, tudo empatado. Falta marcada para o Mirassol fazer a cobrança pela ponta esquerda do campo de ataque. Vem Danielzinho, camisa 8. Vem para levantar a bola na área. Negueba tá por lá também. Jogada ensaiada. Negueba passou da bola. Danielzinho rolou para Neto Moura na acabadinha na grande área. Sobe de cabeça. João Vitor empurrou para metade da área. A bola tá viva. Gabriel tenta chegar. Afasta a defesa do Guarani. Tira dali. A bola volta para o Bugre. No contra-ataque com Jefferson. O Jefferson tenta o levantamento para a ofensiva. Buscava Marlon. Recupera a defesa do Mirassol. Vai ser jogando com toda a tranquilidade do mundo com Neto Moura. Neto Moura recolhe. Vem carregando pelo campo de defesa. Procura espaço. Já faz a abertura do outro lado. É para Fernandinho. Fernandinho domina contra a marcação do João Vitor. João Vitor vem ajudando o sistema defensivo. Ele prefere o toque curtinho para Danielzinho. Danielzinho ameaçou fazer o passe pela ponta esquerda. Prefere recolher, vem por dentro. A devolução vem com o João Vitor. João Vitor domina, levanta a cabeça de primeira e rola a bola até o lado dele. É com Luiz Otávio. Luiz Otávio para João Vitor pela ponta esquerda. Agora com Fernandinho. Fernandinho dominou, recolheu, devolveu, soltou para Gabriel. Gabriel faz a devolução, vem com o João Vitor. Recomeça pelo campo de defesa do time do Mirassol. 0-0, 4 minutos é um primeiro tempo. A bola volta para o time do Mirassol pelo campo de ataque. Abertura de bola lado direito do campo é com Luiz Otávio. Luiz Otávio tenta o levantamento do outro lado. Boa, boa. Pela ponta esquerda, Gabriel. Tentou o domínio, o jogador Varley. A bola acabou quicando, enganando o jogador do Mirassol. Se perde em lateral apenas. O arremesso manual marcado é para o Guarani fazer a cobrança. Guarani que está buscando um feito inédito. Nunca venceu jogos oficiais no Maião.
Quem sabe hoje o Guarani buscando a casinha para conseguir a vitória. A bola volta para o time do Bugre pelo campo de defesa. Diogo Matheus entrega para Matheus Bueno. Matheus Bueno gira para cima da marcação, se apertou, se enrolou, perdeu, voltou. Danielzinho ajeitou para Negueba, escapou da marcação, vai bater pro gol. Mirassol em profundidade. Negueba ainda ele puxou para esquerdo, soltou para Danielzinho. Vem a cobertura com o Lucas Paraíso. Recupera para o time do Guarani. Mirassol fica com um rebote. A bola volta pela ponta direita. Ramon tentou levantamento na primeira, bola reboteada. Voltou ainda ele, Lucas Ramon cavou na segunda para Fernandinho, dominou na grande área, Fernandinho contra a marcação no primeiro, lá vem o Mirassol, jogada perigosa, Fernandinho balançou para cima do primeiro, recuou, devolveu para Gabriel, perde o ângulo, recomeça Gabriel, entrega a bola pela ponta esquerda, a bola volta pela ponta, agora com Fernandinho dominou para Vaile com o pé direito, a devolução vem com Fernandinho contra a marcação de dois jogadores, João Vitor, pertinho dele, João Vitor ameaça dar o bote, o Fernandinho balança para cima da marcação, rolou para Vaile, pintou cruzamento na boca do gol, a bola desviada, ficou na pequena área, batida, trava a defesa. A bola ainda bate no jogador do Mirassol, vai embora, linha de fundo. Jogada perigosa do Leão, Antônio Lupe. Perigosa porque foi um cruzamento rasteiro. A bola passou pelo jogador do Mirassol e sobrou ali para o camisa número 11, o Negueba, que finalizou. O Léo Santos bloqueou, só que a sorte estava do lado do Guarani, porque antes da saída pela linha de fundo, a bola pegou por último no Negueba. Portanto, é tiro de meta para o goleiro Vladimir. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos do primeiro tempo em Mirassol, Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol 0. Guarani também 0. Central da bola. Ontem pela Série B, o Santos perdeu por 2-1 para o Botafogo de Ribeirão, em jogo lá em Londrina. Ontem também Operário 1, Amazonas 0. Hoje no fechamento da 8ª rodada tem Paysandu e América às 9h30 da noite em Belém do Pará. Futebol Globo CBN. Este é Fábio Chaive no central da bola. Vem o time de Mirassol para o campo de ataque. Bola feita pela ponta direita do campo ofensivo. Lucas Ramon. Ele faz a abertura de bola pelo campo de defesa. Faz a devolução com o João Vitor. João Vitor recua. Entrega a bola pelo sistema defensivo. Mais uma vez com o Lucas Ramon pela ponta direita. Ele devolveu para João Vitor. João Vitor vai acionar Alex Muralha. Troca passos o time de Mirassol pelo campo de defesa. Júlio. Pois não, Lupe? E você falava desse feito inédito, né? Mas o torcedor mais antigo do Guarani fala, mas já vencemos lá. Mas não foi uma partida oficial, foi um amistoso que aconteceu em 1962 e o Guarani venceu por 5-1 o Mirassol. Em jogos oficiais, nenhuma vitória do Bugre jogando lá no Maião. Gabriel Castro, 7 minutos do primeiro tempo, 0-0, Gabi. Acontecendo tudo aquilo que a gente já esperava, né? Posse de bola para o Mirassol, Guarani se defendendo com os 10 jogadores de linha atrás do meio-campo, tentando esfriar aí a equipe do Mirassol, se protegendo. Defensivamente ainda não conseguiu uma finalização a equipe do Mirassol, vai cumprindo aquilo que o técnico Júnior Rocha preveu. Agora, é sempre um jogo muito perigoso, né? Quando você fica muito recuado desta maneira, você vai atraindo o adversário. E claro que o Mirassol ele tem muita qualidade. Então daqui a pouco o Guarani precisa sair até para desafogar o seu sistema defensivo, para descansar também e para dar um susto no adversário. Escanteio marcado para o time do Mirassol, 8 minutos do primeiro tempo. Vem bola na grande área, atenção, preocupação agora da defesa do Guarani. O Mirassol vem para ataque, vem buscando a bola parada, uma oportunidade de gol. 8 minutos, 0-0, autorizado. Vem Gabriel, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, afasta Lucas Adel. A bola voltou, furou o jogador do Mirassol, tá viva. Léo Santos subiu de cabeça, Gabriel pegou o rebote, pegou tudo mascado. A bola se perde em linha lateral apenas, o arremesso marcado para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Posse de bola pro time do Guarani pelo campo de defesa. Diogo Matheus. Ele recua a bola, entrega para Rayan. Rayan para Vladimir, o goleiro. Vladimir faz a abertura de bola do outro lado para Lucas Adel. Trabalhando com o pé canhoto. Lucas Adel empurrou para Jefferson. Jefferson coloca na metade do campo para a chegada do Anderson Leite. Anderson Leite escapou da marcação, ganhou o lateral. Pode escolher, professor, o lateral ou a falta. Escolheu o lateral marcado para o time do Guarani para fazer a cobrança pelo campo de defesa. 9 minutos do primeiro tempo, tá tudo igual, tudo 0-0. É o Guarani que neste momento vai buscando aí um resultado positivo para quebrar essa sequência.
ruim, sequência delicada na Série B e afastar aí o perigo, né? Que é a zona de rebaixamento dentro da competição. Posse de bola já volta pro Mirassol. Luiz Otávio, ele recolhe e domina, vem pro campo de ataque e trabalha do lado dele. Do lado direito é com João Vitor, outro zagueiro. João Vitor para Lucas Ramon, lateral direito. Lucas Ramon vai empurrando, entregando a bola para João Vitor, vai tirando o time do Mirassol a bola, buscando espaço. O Guarani todo fechadinho, todo compacto. O time do Guarani não dá espaço pro Mirassol trabalhar. A bola volta para Luiz Otávio. Luiz Otávio, o zagueiro, carrega. O Moser tá pedindo pro time avançar. No lado esquerdo, o Varley tá pedindo bola. Ele prefere a abertura de bola lado direito do campo. É para a chegada do João Vitor. João Vitor carrega, vem pro campo de ataque, procura pressão, todo mundo marcado. Lucas Paraíso faz a sombra, ele prefere voltar com o zagueiro Luiz Otávio. Luiz Otávio gira da direita para a esquerda para Varley. Varley correu atrás da bola, conseguiu o domínio, recuou, trabalhou, soltou para Luiz Otávio. Luiz Otávio recua para Alex Muralha, o goleiro do time do Mirassol, que vai sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. O time do Mirassol ultrapasses neste momento. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 10 minutos do primeiro tempo em Mirassol, na Série B do Campeonato Brasileiro. Segue Mirassol 0, Guarani também 0. Central da Bola. Dia de amistosos de seleções. Nesta tarde, a Portugal fez 4-2 na Finlândia, a Itália empatou 0-0 com a Turquia e a Irlanda ganhou da Hungria por 2-1. Pode ligar que aqui tem jogo, muito futebol pra você. A bola volta para o time de Mirassol pelo campo de ataque. Abertura soltou para Neto Moura para Gabriel, lado esquerdo do campo. Fernandinho é quem domina, tentou o drible para cima do Diogo Matheus, estava atento ali na marcação. Coloca a bola para fora, lateral marcado é para o time de Mirassol fazer a cobrança. Lateral marcado, Varley movimenta pela ponta esquerda, procura opção. Neto Moura se apresenta, se movimenta também o De La Torre. O Neto Moura tá pertinho dele, De La Torre vai girando. Ele quem domina, já recebe, trabalhando, tocando para a chegada do Luiz Otávio. Luiz Otávio inverte da esquerda para a direita para João Vitor. João Vitor se manda, vai embora como se fosse um meia-direita. Ainda ele, João Vitor, clareou na ponta para Lucas Ramon na tabela. Lucas Ramon puxou pela ponta com o Danielzinho. A devolução vem pelo campo de defesa com o João Vitor. O Guarani todo fechado, o Mirassol não encontra espaços. A bola volta para João Vitor. João Vitor para Luiz Otávio. Luiz Otávio tem Varley do outro lado. É para ele o toque. Varley dominou, recolheu, escapou da marcação. Vai tentar o lançamento. A bola bateu nas costas do João Vitor. Voltou ainda para Fernandinho. Fernandinho para Gabriel. Tentou o pivô, foi desarmado. A bola volta para o Guarani, para Marlon. Marlon tentou sacudir para cima da marcação, perdeu. A bola fica viva ainda na metade do campo. Anderson Leite no pé de ferro, perdeu. Ficou com o Negueba para o Mirassol. O Negueba tentou girar para cima da marcação, afasta a defesa do Guarani. Jefferson recupera. A bola volta para Marlon. Marlon atravessa da esquerda para a direita para João Vitor. Bom domínio do João Vitor, escapa da marcação no primeiro. Ele domina, prende a bola, entrega na metade do campo com Matheus Bueno. Bueno passe. É na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus tenta escapar da marcação do primeiro. Foi pro solo, pede a falta. A arbitragem vai dar. Vai dar falta de ataque ou falta de defesa? Falta de ataque ou falta de defesa? Falta de ataque, hein, Antônio Lupe? Porque o Diogo Matheus não sofreu a falta e caiu em cima da bola. E prendeu a bola, ou seja, não tinha jogo. O árbitro viu a infração do lateral direito do Guarani. Bola a favor do Mirassol, 0-0. Gabriel Castro, 12 minutos do primeiro tempo, 0-0, Gabi. E o problema do Guarani, mais uma vez, é a lentidão, é a transição. A gente já esperava essa posse de bola com o Mirassol, a gente já esperava um Guarani explorando o contra-ataque, só que até agora não conseguiu. Então o Guarani que só se defende, até agora ok, defensivamente ele vai conseguindo. O Vladimir ainda não fez nenhuma defesa, porque o sistema defensivo consegue. Agora, como eu disse anteriormente, é muito perigoso essa estratégia do Guarani, porque não é que tá recuado, tá muito recuado. A linha ali de ataque do João Vitor, do Lucas Paraíso, está na intermediária do seu campo de defesa. Então atrai o Mirassol, que tem muita qualidade. Precisa ter mais velocidade para poder desafogar um pouquinho. 13 minutos do primeiro tempo, o Mirassol vem para ataque, domina, vai, entrega a bola pelo campo de ataque, movimento, soltou, é para Gabriel, Gabriel escapa da marcação do primeiro, faz a abertura de bola para Danielzinho, devolução vem com o Varley. O Varley recomeça pelo campo de defesa com o João Vitor, troca passes do time do Mirassol, 13 minutos do primeiro tempo, 0-0 o jogo, Mirassol e Guarani vão empatando, por enquanto tudo igual, ninguém mexeu no placar, e vem Guarani no contra-ataque, bola solta pela ponta esquerda para Marlon, Marlon girou para cima da marcação, bateu pro gol, espalma Muralha! Ele buscou o ângulo, uma bomba de fora da área, espalma Muralha, é escanteio pro Guarani bater. Na primeira vez que acelerou o jogo, o Guarani recuperou a bola
e o Marlon recebeu o lançamento de fora da área. Ele olhou pro gol e mandou uma bomba. Ela tinha endereço, o ângulo direito do Muralha, que fez uma defesaça. Tem escanteio, o Guarani é o primeiro do Bugre no jogo. Vem Bugre no escanteio, 14 minutos do primeiro tempo, tá tudo igual. O Guarani quase fez um golaço com o Marlon. É escanteio, o próprio Marlon quem tem para a batida, toda a zagueirada na área. Lucas Adel, Ryan, Léo Santos, Lucas Paraíso tá na área também. João Vitor vai se movimentando, o Diego Matheus tá na entrada da área esperando o rebote. Autorizado, Marlon, levantamento na segunda trave, sobe de cabeça. Alex Muralha fica com ela. Tem para fazer a defesa com toda a tranquilidade do mundo, Antônio Lupi. O cruzamento do Marlon, na verdade o escanteio cobrado pelo Marlon, buscava o Léo Santos, só que o Muralha, grandalhão, foi no terceiro andar, fez a defesa. Disputou a bola com o zagueiro do Bugre, só que levou a melhor. Defendeu o goleiro Alex Muralha, que um dia já passou pelo Flamengo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do primeiro tempo em Mirassol, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Mirassol 0. Guarani também 0. Central da bola. Fala aí, Fábio Scheibe. Defesa de Lucas Paquetá consegue adiar prazo para a defesa do jogador. Brasileiro que atua no West Ham da Inglaterra e está na seleção é acusado de participação em irregularidades em apostas esportivas. A Federação Inglesa pede que Paquetá seja banido do futebol. Já tem Fábio Scheibe registrando participações aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Mirassol vem para ataque, abertura de bola com Gabriel. Gabriel domina, escapa na marcação, vem para cima do primeiro. Trabalhou para a ponta esquerda com Weiler. Weiler 1-2 para Gabriel, de calcanhar, soltou para Fernandinho. Diogo Matheus se recupera. Matheus Bueno tenta sair jogando, acaba fazendo o passe errado. A bola volta de graça para Mirassol. É para Weiler, Weiler no chuveirinho na grande área para De La Torre, matou no peito, rasga, tira Diogo Matheus. Afasta o perigo, tira dali. Rebote do Mirassol. A bola voltou com Neto Moura para De La Torre, vem Marlon para ajudar na defesa. Entrega, fica com a bola Matheus Bueno. Bueno passe, é para Lucas Paraíso. Lucas Paraíso tenta acelerar, voltou, escapou da marcação, mas na sequência cometeu a falta. O jogo tá parado, falta marcada ali do Lucas Paraíso, que reclama com seus companheiros. Mirassol tem pressa, 16 minutos, 0-0, tudo igual. Mirassol movimenta a bola pelo campo de ataque com Danielzinho. Danielzinho para Neto Moura para Danielzinho. Danielzinho para a ponta esquerda. E soltou para Weiler. Weiler gira para cima da marcação no primeiro para Danielzinho. Danielzinho trabalhou, soltou no ataque, vem movimentando, soltou para Weiler. Weiler de primeira para Fernandinho. Fernandinho para Danielzinho. Danielzinho vai tentar cavadinha na grande área, soltou para Neto Moura. Neto Moura encaixou o passe no ataque. Tocou para De La Torre, afasta a defesa do Guarani, tira Léo Santos, afasta o perigo, corta, tira dali. O Mirassol insiste, persiste, na ponta direita do campo de ataque, vem com Lucas Ramon. Lucas Ramon soltou para João Vitor, João Vitor faz a revolução pelo campo de defesa para a chegada agora do jogador que é Luiz Otávio. Luiz Otávio pela ponta esquerda do campo de ataque e solta a bola com um jogador que é o Weiler. Weiler tentou na primeira, foi bloqueado pelo João Vitor. A bola volta no Weiler que recomeça, entrega a bola para Luiz Otávio, vai ser jogando para o time do Mirassol pelo campo de defesa. E aí, Fábio Scheibe, a participação do ouvinte aqui no Futebol Globo CBN Campinas, Fábio! Tem gente mandando mensagem para o 19991869070. A Jéssica Ramos está no Jardim Santa Genebra e fala que hoje é decisão pro Bugre. Tem que vencer, ficar na lanterna é perigoso, mesmo sendo começo de campeonato. E pelo YouTube também a participação da dupla dinâmica, Emerson Santana e Cristiano Salvione. O Emerson Santana falou que gostou do seu bigodão, viu, Júlio? É o novo visual. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E a bola volta para a Mirassol pelo campo de ataque, domina Fernandinho pela ponta esquerda, escapa da marcação, vem Ryan na cobertura, recomeça para o time do Guarani, para João Vitor, para Anderson Leite, para João Vitor, velocidade, João Vitor trabalhou pela ponta esquerda para Marlon, Marlon ajeitou, vai bater pro gol, soltou na ponta esquerda, devolveu para João Vitor pela ponta esquerda para Jefferson, a bomba, a bola vai para fora. Sei nem estava valendo. Tive a impressão de impedimento do João Vitor. E a arbitragem agora está marcando, Antônio Lupi. A posição irregular do camisa... Nossa, mas foi por muito pouco, hein? Tá bem de visão o assistente número 1, o Rodrigo Guimarães Pereira, lá do Sergipe. A posição irregular do João Vitor, porque a finalização do Jefferson foi bizarra. Longe, quase fora do estádio, só que o lance já estava parado. Gabriel Castro
a estratégia do Guarani continua a mesma, hein, Gabi? É isso, não é um futebol bonito, vistoso, de passe, de lançamento, que atrai o torcedor, que motiva. Faria até diferente, né? Não ficaria tão retrancado, mas é um futebol até agora que é eficiente. O Guarani ele se defende como pode, é o que ele consegue. O torcedor precisa entender que ele está fazendo o que ele consegue, ele está se defendendo, está segurando o Mirassol nesses 20 minutos e de vez em quando vai ter uma escapada, como já teve 2 em 19 minutos. E vem Mirassol pro ataque, tentativa do cruzamento, afasta a defesa do Guarani. Léo Santos sobe de cabeça, a bola volta para Mirassol, nova tentativa do levantamento da grande área, afasta a marcação. Lucas Paraíso tenta o chapéu no rebote, foi desarmado, perdeu. A bola fica de graça pro Mirassol. Vem com o João Vitor carrega, entrega pela ponta direita, vem no apoio com o Lucas Ramon. Na acabadinha no ataque, sobe de cabeça, afasta a defesa do Bugre, tira Lucas Adel para Jefferson, para Matheus Bueno. Trabalhou, soltou para Marlon para Anderson Leite escapou na marcação no primeiro, recebe a falta. Jogo tá parado, falta marcada, falta em cima do Anderson Leite, que fica reclamando com a arbitragem. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos do primeiro tempo, 20 minutos do primeiro tempo na Série B do Campeonato Brasileiro, segue. Mirassol. Nada. Guarani. Também 0. Central da Bola. Gaúchos em campo nesta noite pelas competições sul-americanas. Em jogos atrasados devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio encara o Huachipato no Chile. Uma derrota elimina o tricolor gaúcho. E pela Copa Sul-Americana, o Internacional joga contra o Tomayapo na Bolívia. Jogo às 9h30 da noite. Júlio Nascimento. E vem Guarani, levantamento para Lucas Paraíso, velocidade, Guarani. Chega Lucas Paraíso com o João Vitor, a bola vai para fora. O homem corre demais, viu, Antônio Lupe? Ele é muito veloz. O Paraíso parece que tem um motor nas costas, porque é muito rápido. Ele ganhou na disputa de bola com o João Vitor, só que é experiente o zagueiro do Mirassol. No ombro, acabou desequilibrando o atacante do Bugre, que finalizou para fora. Tiro de meta já cobrado pelo Muralha. 21 minutos e 30 no primeiro tempo. Tá 0-0, tudo igual. Guarani buscando a vitória em Mirassol. Mirassol troca passes pelo campo de defesa. O João Vitor carrega. Levantamento da grande área. Falhou a defesa do Guarani. Pintou o gol. Bateu na casinha! Do Mirassol! Danielzinho vai pra casinha. A defesa do Guarani estava funcionando. Dessa vez o João Vitor fez o levantamento. O De La Torre fez o toque de cabeça. E aí o Ryan ficou catando cavaco, só olhando. O Danielzinho infiltrou, deu a volta nele, falou: Ryan, um abraço. Olhando no retrovisor, viu o jogador do Guarani pra trás e com o pé esquerdo mandou pra casinha. Gol do Mirassol. O Mirassol abre o placar, sai na frente com o Danielzinho. Mirassol 1. Mirassol, Guarani. Nada para o Guarani. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O lançamento do sistema defensivo. De La Torre deu um leve toque de cabeça. O Ryan, todo atrapalhado, não sei o que ele foi fazer, deu um passo a mais. E aí deixou o Danielzinho livre, leve e solto para ficar na frente do Vladimir e mandar para o fundo da rede do Bugre. Danielzinho, camisa número 8, vai para a rede e abre o placar lá no Maião. Tá no placar do estádio José Maria de Campos Maia. Mirassol 1, Guarani 0. Gabriel Castro, o que é que fez o Ryan, Gabriel Castro? Tempo de bola equivocado, né? Porque veio o lançamento, ele achou que ele ia dar o bote. No meio do caminho ele percebeu que ele não ia chegar na bola. Quando ele viu o Danielzinho já estava passando por ele até tentou meter a mão no peito ali do jogador do Mirassol. Optou por não fazer a falta, poderia até receber o cartão vermelho porque era o último homem. E aí cara a cara o Danielzinho não perdoou. 2 jogos sem atuar, sem ritmo de jogo, falha do Ryan, gol merecido. Mirassol já com 79% de posse de bola, abre o marcador. A gente citava, era um jogo perigoso, até então eficiente. Na primeira falha, o Mirassol foi lá e marcou.
24 minutos é o primeiro tempo, Mirassol sai na frente 1-0, Danielzinho vai pra casinha, o Guarani tenta a resposta, dominou, Paraíso, afasta a marcação, tira dali Luiz Otávio, defesa do Guarani tá desarrumada, Mirassol vem pra ataque, Danielzinho, com liberdade, dominou, trabalhou pela ponta esquerda pra Fernandinho, invadiu grande área, Fernandinho puxou pé esquerdo, bateu, travou ainda ele, trabalhou atrás pra De La Torre, afasta a defesa do Guarani, tira dali, rebote é do Gabriel, que divide com o jogador do Guarani, a bola vai pra fora. Aparentemente, tiro de meta marcado para o Guarani fazer a cobrança. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Pois é, daqui a pouco eu quero a ajuda do Fábio Scheib para entender a tabela da Série B, como é que tá ficando com o resultado. Guarani vai ficando na última posição da Série B. Sinal de alerta mais do que ligado para o Bugre. A bola volta para o Mirassol, para o campo de ataque, De La Torre, lançado, De La Torre girou, bateu de qualquer jeito, tá parado o jogo. A arbitragem demorou um pouquinho para marcar, mas o auxiliar número 2, Antônio Lupe, acabou subindo a bandeira, marcando o impedimento. É o Renner Santos de Carvalho que trabalha pela primeira vez no jogo e trabalha errado, né? Porque o jogador do Mirassol tinha condições, era o Léo Santos que dava condições pro De La Torre. Vem Mirassol. Mirassol dominou, Lucas Samão, uma bomba, trava a defesa do Guarani. Léo Santos no meio do caminho, tinha o Léo Santos para bloquear agora a tentativa do Negueba. Escanteio marcado pro Mirassol, Lupe. Chute forte, tinha direção no gol, só que no meio do caminho tava o Léo Santos. A bola desviou no zagueiro do Bugre e se perdeu pela linha de fundo. Não tem pressa, o camisa número 11, o Negueba, que vai para a cobrança do escanteio. Escanteio marcado pro Mirassol fazer a cobrança pela ponta direita, 25 minutos do primeiro tempo. Mirassol vai batendo o Bugre, 1-0, gol marcado pelo Danielzinho na falha de Rayan. Escanteio, vem bola da grande área, preocupação da defesa bugrina, autorizado, Mirassol vem para a bola parada, levantamento para Luiz Otávio, sobe de cabeça a defesa do Guarani, tira dali, rebote é do Bugre, Marlon tenta acelerar contra a marcação de dois jogadores, aí não dá, né? Foi desarmado, recomeça, o time do Mirassol vai ser jogando pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 26 minutos do primeiro tempo em Mirassol, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol! Danielzinho. Guarani 0. Central da bola. Fábio Scheib. Patrocinadora notifica Corinthians e ameaça rescindir contrato. Empresa do ramo de apostas esportivas cita cláusula anticorrupção no contrato e alega potencial prejuízo e desprestígio com situação negativa envolvendo o Timão e possíveis intermediários na negociação do contrato master de patrocínio do clube, viu, Julio? Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. A bola volta para o campo de ataque do time de Liberação, trabalha pela ponta direita com João Vitor acionando Lucas Ramon. Lucas Ramon por dentro, tentou a tabela, chega a defesa do Guarani. Lucas Adel, recupera, trabalha com Léo Santos para Adel, para Léo Santos, afasta o perigo de qualquer jeito, a bola desviada, se perde em lateral. Arremesso, a mão marcado, é para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. 27 do primeiro tempo, o Fábio Scheib, com esse resultado, o Guarani permanece na última colocação da Série B, certo? Permanece na última colocação da Série B, o Guarani tem apenas 4 pontos ganhos, né, e o intermediária. Então qual que é a imagem que passa? Que eles estão fazendo o que eles conseguem. O que o Guarani consegue é isso, ele só consegue se defender e sair no contra-ataque. E isso é muito preocupante, porque o Guarani não está enfrentando o Flamengo, não está enfrentando o Palmeiras. É óbvio que a gente já citou aqui que o Mirassol é uma equipe de muita qualidade. O Mozart está há um ano, este é o mesmo elenco que está desde o ano passado, mas o Guarani precisa dificultar para o Mirassol, precisa fazer algo diferente. Tá muito cômodo, você dá essa posse de bola para o Mirassol, que é uma equipe de qualidade, uma hora ou outra vai encontrar um espaço como encontrou. O Guarani não encontra a resposta, ele não consegue atacar, isso é algo muito preocupante. 29 minutos do primeiro tempo, esse Gabi Castro analisando tudo de Mirassol e Guarani, por enquanto o Leão vai vencendo 1-0. Vladimir, goleiro do Guarani, trabalha pela ponta esquerda com Lucas Adel, devolução, vem com Vladimir trocando passes do time do Guarani, evitando o chutão. A bola chega na ponta direita com Rayan, Rayan coloca na ponta agora com o Diogo Matheus em apuros, trabalhou no meio para Anderson Leite, tentou afastar, o Anderson Leite acaba devolvendo de graça, aliás, era o Léo Santos erra o passe, a bola fica de graça para o time do Mirassol, que encontra um passe para Gabriel de frente para o gol na cavadinha, não entendeu De La Torre.
Faltou ali no ensaio de La Torre a jogada do Gabriel, apenas um tiro de meta marcado para o Guarani, Antônio Lupi. Mas se tivesse entendido também, o passe do Gabriel foi muito alto pro De La Torre, né? Tentativa do cruzamento, ela passou por todo mundo e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro Vladimir, camisa 89. E vem Guarani pro campo de ataque, Diogo Matheus, domina, carrega, soltou para Matheus Bueno, clareou na ponta direita, Matheus Bueno soltou para João Vitor para Anderson Leite. Anderson Leite busca espaço para o Bugre, trabalhou para a ponta direita, mais uma vez João Vitor para Matheus Bueno dominou, recolheu, escapa da marcação, trabalhou, devolveu lá atrás. E começa com o Léo Santos, o time do Guarani troca passe agora pelo campo de ataque, Lucas Adel, domina, escapa da marcação, trabalhou, soltou, devolveu para Léo Santos tem Rayan aberto para a ponta direita, o time do Guarani procura espaço, agora é a vez do Mirassol se fechar. Mirassol não dá espaço, Guarani é obrigado a buscar espaço, trabalhar na criatividade. Rayan na ponta direita para Diogo Matheus para Anderson Leite, foi bloqueado na primeira bola, voltou para ele, devolução, vem com o Diogo Matheus para a ponta direita, Diogo Matheus, recomeça para o Guarani, ele volta com o Léo Santos trabalhou, soltou para Rayan para a ponta direita, se apresenta Anderson Leite, pede bola, Rayan domina para ele o passe, Anderson Leite dominou, soltou para Matheus Bueno, trabalhou no ataque, vem na tentativa do lançamento para Marlon, tentou ali chegar na bola, afasta a defesa do Mirassol, vem para fazer o corte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 31 minutos no primeiro tempo em Mirassol, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Mirassol 1, Guarani 0. Central da Bola. Há pouco trouxemos a informação sobre a situação do Guarani na Série B. Por outro lado, a situação do Mirassol começa a melhorar bastante. O Leão era o 9º colocado no começo da rodada. Com essa vitória está subindo para a 6ª colocação com 14 pontos. Um pontinho apenas da zona de acesso à Série A do Brasileirão. Pra você ter uma ideia, o Mirassol está a 1 ponto do Santos apenas neste momento, viu, Julio? Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. E agora o clima esquentou, né? Esquentou. Qual é a confusão, hein, Antônio? A confusão foi a seguinte, Júlio Nascimento. O Anderson Leite estava com a bola. Ele foi fazer a proteção, sofreu a falta do camisa número 8, Danielzinho, autor do gol. E o Danielzinho reclama que foi atingido no rosto. Porém, por reclamação, o Negueba foi tirar a satisfação e recebeu o cartão amarelo. E o camisa número 5, Anderson Leite, também recebeu o amarelo. Portanto, foi a jogada que gerou toda a confusão. É claro, tem o árbitro de vídeo, mas pelo visto ele nem vai analisar o lance. E não foi nada também. A falta é a favor do Guarani, já foi cobrada. E vem bola para o time do Guarani, para o campo de ataque na ponta direita, Diogo Matheus acelera a jogada, tenta escapar da marcação no primeiro, Diogo Matheus, ainda ele, devolveu, recolheu, devolveu agora para Léo Santos trabalhando pelo outro lado para Lucas Adel, bom passe pela ponta esquerda para a chegada do jogador Marlon, tentou recuar, afasta a defesa do Mirassol, a bola volta, Lucas Adel, mais uma tentativa, empurrou lá para o campo de ataque, vai perseguir a bola, o jogador do Guarani, Anderson Leite, faz a sombra, a bola voltou para a ponta direita, para a chegada do Neto Moura, afasta o perigo, a bola tá viva, vai voltar para o Guarani, briga por ela no outro lado, o Anderson Leite tá valendo tudo isso, a bola fica para o Mirassol, Negueba de costas para a marcação, agora foi inteligente, vai ganhar o lateral marcado lá pela ponta direita do campo de defesa, posse de bola é para o Mirassol pelo campo defensivo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Gabi Castro, o Guarani ensaiando bem timidamente, sai um pouquinho pro jogo, hein, Gabi? Precisa, né? Primeiro é uma questão de postura, então dentro de campo o Guarani consegue um pouquinho subir a sua marcação. É normal também o Mirassol baixar a sua marcação, porque 30 minutos de marcação-pressão, o jogador não aguenta, cansa, então vai um pouquinho mais para trás, o Guarani aproveita este espaço, fica com a posse de bola, mas ainda não consegue, né, chegar perto do gol do Muralha, nem finalização, nem cruzamento. E vem Guarani, no ataque João Vitor, escapa da marcação, recuou para Diogo Matheus protege a bola, soltou para Matheus Bueno para João Vitor, para Matheus Bueno, na ponta esquerda para Anderson Leite dominou, já avistou o Jefferson do outro lado, Jefferson dominou para Anderson Leite, vem com a bola, João Vitor pediu, encaixou um passe para Lucas Paraíso, não esperava o Lucas Paraíso, e ele tentou ali ganhar o escanteio,
mas a arbitragem tá marcando o tiro de meta, hein, Lupe? Pela forma com que o Lucas Paraíso pediu o escanteio, deu pra ver que a bola pegou por último no jogador do Guarani. E foi isso que aconteceu. Na disputa com camisa número 34, o João Vitor, a bola foi pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado, só que o Paraíso precisa acordar pro jogo, hein? A bola foi boa, mas ele estava desatento. E a bola volta pro time do Mirassol, lá pelo campo de ataque, abertura de bola do outro lado, para a chegada do Gabriel, acionou, trabalhou, devolveu pro ataque, é para a chegada do Fernandinho escapou na marcação do primeiro, soltou por dentro, abertura de bola agora do outro lado, é pro time do Mirassol, é Gabriel quem domina, Gabriel girou, soltou para Fernandinho por dentro, para Neto Moura chegou, devolveu para Gabriel para Luiz Otávio gira a bola até a chegada do João Vitor pelo campo de defesa do Mirassol, fica trocando passes com toda a liberdade do universo. Vem Mirassol trabalhando pela ponta esquerda. Agora é para a chegada do jogador que é o Gabriel para Neto Moura. Infiltração do Fernandinho. Tentou a batida de fora. Recupera. A equipe do Guarani está jogando com Marlon para Jefferson pela ponta esquerda. Jefferson dominou. Levantou a cabeça sem opção. Trabalhou. Jogada no meio. É com o Léo Santos. Desafoga. Devolve a bola pela ponta direita agora com o Diogo Matheus que tem liberdade. Vem descendo o Diogo Matheus. Tenta acelerar. O time do Guarani não se apresenta. Diogo Matheus é obrigado a voltar. Recolhe. Vem com o Matheus Bueno. Bueno vai tentar forçar, ele inverte da direita para a esquerda, a bola chega no Anderson Leite carrega a bola, vem dominando, esperando espaço, Anderson Leite tem aberto pela ponta esquerda o Jefferson para ele toque, Jefferson dominou, recolheu, escapa da marcação do primeiro, já acionando por dentro o Marlon gira para cima da marcação do primeiro, foi obrigado a voltar, ele recolhe, trabalha, recomeça para o time do Guarani com o Adel já deixa a bola com o Léo Santos carrega por dentro, escapa da marcação do primeiro, procura espaço, o Léo Santos abre os braços, ninguém se apresenta, ele foi obrigado a voltar lá pelo campo de defesa com Rayan devolveu para Léo Santos agora vai tentar mais uma vez, ele pede para alguém se apresentar, inverte do outro lado, o Guarani vai recuando, entrega a bola Jefferson pela ponta esquerda, consegue agora espaço, tocou para Marlon tenta acelerar, escapa da marcação, devolveu, recolheu, trabalhou com Matheus Bueno na ponta para João Vitor, para Matheus Bueno, num 2, deu certo, a bola chega na ponta direita para Rayan se aventura, agora adianta Diogo Matheus para João Vitor devolveu para Diogo Matheus, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir no lance, o jogador do Mirassol limpo, recomeça, a bola fica pela ponta esquerda, agora o Mirassol com De La Torre trabalhou com o Fernandinho, agora o Mirassol que tá lá atrás, Fernandinho segura e recebe a falta do João Vitor, faltou cabeça agora do João Vitor, sei não, se não pinta um yellow card aí, Antônio Lupe. Eu acho que o árbitro vai levar mais na conversa, né? Ele só deu cartão amarelo pro jogador do Mirassol, pro Danielzinho, na verdade pro Negueba e pro Anderson Leite, porque realmente o tempo fechou. Agora o João Vitor parou a jogada, a falta pro Mirassol, a falta já foi cobrada. Mirassol não tem pressa nenhum porque vence por 1-0. E a participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas, sobe o Scheibe. Dando uma moral pro pessoal do YouTube aqui, Juliano, no chat do YouTube, muita gente tá com a mesma ideia, viu? Uma derrota hoje será o fim de Júnior Rocha à frente do Guarani. É ruim dizer isso, mas essa é a verdade. Os ouvintes aqui, o Robson Vitoriano, o Valdir Félix de Cosmópolis está falando que embora o elenco esse ano é muito fraco, o Guarani vai trocar de técnico, assim como Marcelo Nascimento também. E até o MPS Rádio fala: Carpini sairá do Vitória para salvar o Guarani no segundo turno. MPS Rádio tá... deve ser uma rádio aqui, tá dando uma moral pra Castro, gente. Eu acho que trocar o técnico, você acha que é o caminho? Não, Castro? De maneira alguma, né? Porque senão o Guarani vai começar a triturar treinador. A cada 3, 4 rodadas sai, entra outra e ninguém mais vai são querer vir pro Guarani. quatro trocas? 4 técnicos? 3, né? 3. Começou em com 6 meses. Louser, né? Começou com Humberto Louser, 5 Claudinei meses, Oliveira, agora Júnior Rocha. Não, começou com o Claudinei, porque o Claudinei terminou ano passado, né? Humberto, né? Humberto, é verdade. Humberto, Claudinei e começo Júnior da Rocha. Série B já teve a troca pro Claudinei Oliveira, já saiu o Claudinei Oliveira, veio o Júnior Rocha, a gente ainda tá no primeiro turno de competição. 8ª rodada, Gabi. 8ª rodada, e aí já pode ser um 3º treinador só na Série B, um 4º treinador no ano, então é muita coisa. É claro que o Júnior Rocha ele precisa ser cobrado, o desempenho da equipe é muito ruim,
Mas os atletas também precisam, porque o João Vitor não tem conseguido puxar contra-ataque, o Lucas Paraíso, por enquanto, ele corre, mas quando a bola chega para ele não sabe o que fazer com ela. O meio-campo do Guarani não está funcionando, o sistema defensivo tem muitas falhas, a lateral esquerda do Guarani com o Jefferson não tem funcionado. Então acho que o Guarani tem muitos problemas de elenco, jogadores que não estão rendendo. É algo que passa pelo treinador, mas na minha opinião não passa por demissão. Se esse resultado for mantido e a demissão do Júnior Rocha se acontecer, o Guarani vai ter mais técnico do que vitória na temporada. São 3 vitórias, vai pro 4º técnico. Exato. Vai adiantar o quê? Sei lá. 1-0 pro Mirassol, 39 minutos do primeiro. Tem jogo ainda, gente. Tem jogo. Tem jogo pela frente. Mirassol tem falta. É uma falta de longe, hein? Tá por ali o Danielzinho, me parece que o Neto Moura. Não é o Neto Moura, não. Quem que tá ali? É o Gabriel, né? Gabriel. Falta de muito longe. 40 minutos do primeiro tempo. Também não é Gabriel, não. Não é o Gabriel, não. Acho que é o Danielzinho e o Fernandinho, hein? Falta, jogada ensaiada para o Mirassol, pintou o gol, Vladimir faz a defesa, segura firme. Jogada bem ensaiada agora do time do Mirassol por muito pouco. Não sai o segundo gol do Mirassol, Antônio Lupe. Enquanto a gente tentava descobrir quem eram os batedores, a falta foi cobrada rápida pro Negueba. Pra sorte do Guarani, ele errou o chute, a bola ficou nos braços do Vladimir. Sai jogando o Guarani perigosamente, agora Rayan rasga, tira dali, levanta lá pro campo de ataque, Marlon não consegue dominar, a bola volta com Jefferson. Jefferson domina no peito, trabalha, coloca para Matheus Bueno. Matheus Bueno limpa o lance, tá pedindo do outro lado o Diogo Matheus. Matheus Bueno segura, faz o passe para Rayan, tá inseguro, né? O jogador do Guarani, camisa 18, não quer forçar. Troca passes o time do Guarani agora pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do primeiro tempo, 41 minutos na Série B do Campeonato Brasileiro. Segue Mirassol Guarani 0. Central da Bola. Noite de amistoso da Seleção Brasileira também no futebol feminino. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, na Fonte Nova, o Brasil encara a Jamaica em jogo preparatório para as Olimpíadas de Paris 2024. É o último jogo antes da convocação do técnico Arthur Elias para as Olimpíadas de Paris. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. E de segunda a sexta, às 11 da manhã, você fica sabendo de tudo no esporte da região e do mundo no CBN Esportes. E às 4 horas, de maneira mais descontraída, tem a galera do Arena agitando tudo. Segunda a sexta, Arena CBN às 4 da tarde. Detalhe: no ar. Torcida do Guarani marca presença lá no Maião. São alguns torcedores do Bugre que tentam aí passar uma energia positiva para dentro de campo, mas por enquanto o Guarani vai perdendo 1-0, gol marcado pelo Danielzinho aos 21 do primeiro tempo. E vem Guarani, João Vitor, acionado pela ponta direita, puxou a linha de fundo, João Vitor pintou o cruzamento, afasta a marcação, tira dali. E ficou uma chuteira ali no gramado. O que é isso aí, hein? Olha um tufo de grama. Ô, louco! Subiu tudo que é... 3 metros quadrados de tufo de grama. O pessoal da manutenção vai ter que trabalhar no intervalo do jogo, porque subiu um tufo gigantesco. E ficou a pele ali do Luiz Otávio, né? Um pedaço dela, né? E é escanteio pro Bugre. Escanteio marcado para o Guarani fazer a cobrança. 43 minutos do primeiro tempo. E Diogo Matheus autorizado. Levantou na boca do gol. Toca de cabeça. A bola tá viva na grande área. Léo Santos dominou. Soltou para Jefferson. Vai pintar novo levantamento. Cruzou na área na primeira trave. Afasta a marcação. Tira dali. A bola volta para Marlon. Marlon dominou para Diogo Matheus. Diogo Matheus vai tentar o cruzamento. Levantou para Lucas Paraíso. Afasta a marcação. Tira dali. Guarani sufoca. Aperta. Matheus Bueno, é ele quem domina. Trabalha da direita para a esquerda. Matheus Bueno inverteu mal demais. Pior ainda o domínio de bola do Gé. O Gabi Castro. Guarani sem confiança nenhuma, Gabi Castro. Mentalmente muito mal, né? É a equipe que já é a pior do campeonato. Quando você olha a tabela de classificação, não tem ninguém atrás. Então o Guarani é o lanterna, o último colocado. 3 jogos sem vitória. Hoje, mais uma vez,
não vem atuando bem, e aí quando você tem a posse de bola, quando você precisa fazer o domínio, quando você precisa fazer o passe, mentalmente você já não está bem, já não tem a qualidade necessária para fazer o que precisa, e aí acontece cenas como essa. O Jefferson, pela segunda vez consecutiva, não consegue dominar a bola. É mais um desafio aí para o Júnior Rocha no intervalo do jogo. Reabilitar a condição emocional do Guarani para reagir no segundo tempo. São muitas missões do Bugre durante essa partida em Mirassol. A bola volta pelo campo de defesa. O time do Guarani recupera com o João Vitor. João Vitor domina, trabalhou, soltou agora no ataque para a chegada do Marlon. Marlon foi desarmado, ninguém avisou, ladrão foi desarmado. Agora a bola fica de graça para o Mirassol. Mirassol vence o jogo, 1-0, gol marcado pelo Danielzinho. A bola fica na metade do campo e começa a equipe do Mirassol. Danielzinho trabalha com o Luiz Otávio. Luiz Otávio gira a bola para chegar na ponta esquerda. O Varley está pedindo, ele prefere o toque por dentro. É para a chegada do Danielzinho. Danielzinho vem pro passe. Na ponta direita, Lucas Ramon. Lucas Ramon prefere voltar com o João Vitor. João Vitor domina, trabalha, pensa, soltou para Luiz Otávio. Luiz Otávio tem Varley do outro lado. Ele segura, soltou para João Vitor. João Vitor domina, Lucas Ramon já se apresenta para ele, toca, o time de Mirassol fica trocando passes, deixando o tempo passar. Lá vem ele, domina Lucas Ramon para João Vitor. João Vitor carrega aí jogadores do Guarani, os companheiros de Guarani, Lucas Ramon e João Vitor. A bola volta com Luiz Otávio. Luiz Otávio domina para o time de Mirassol. O Varley está aberto pela ponta esquerda. Tranquilo, só vendo o jogo. A bola não chega aqui do lado esquerdo, só fica no lado direito. Vai chegar agora, quer ver, ó? Chegou! Luiz Otávio, é pra Varley, Varley dominou, ele tenta acelerar a jogada contra a marcação do João Vitor, trabalhou, soltou pra Fernandinho, Fernandinho escapa da marcação no primeiro, soltou pra Neto Moura pra Fernandinho, Fernandinho deixa a bola pelo campo de defesa, é para a chegada do Lucas Ramon. Lucas Ramon domina, 46 minutos no primeiro tempo, ele domina, já trabalha, toca pela ponta direita com Danielzinho no apoio, boa bola na linha de fundo, pintou cruzamento pra De La Torre, a bola passou por ele, vai sobrar com o Gabriel, passa pelo Gabriel, vem a defesa do Guarani, tira dali. João Vitor afasta o perigo. E foi uma jogada muito perigosa. E agora uma preocupação, Lu, porque me parece que o Gabriel, ele se esforçou tanto para chegar na bola, acabou se lesionando ali na queda, hein, Lupi? Na hora que ele põe o pé de apoio no gramado, ele sente ali uma entorse, mas aparentemente tá tudo bem porque ele já tá correndo pedindo a bola. Tá tudo certo, jogo reiniciado, a bola volta de graça para o Mirassol, na ponta esquerda do campo de ataque, vem com o Neto Moura para Luiz Otávio recomeça, solta a bola com o João Vitor pela ponta direita do campo de defesa, João Vitor domina, levanta a cabeça, tem Luiz Otávio pela outro lado, o Mirassol vai trocar passes até acabar o primeiro tempo, Cavena. Luiz Otávio, tranquilo, volta lá pro Muralha, é só acabar o primeiro tempo, apita o árbitro! Aponta o centro do campo, termina o primeiro tempo. Mirassol 1, Danielzinho. Guarani 0. Júlio Nascimento. Intervalo de jogo aqui no Futebol Globo, CBN Campinas, Antônio Lupi. As opções do professor Júnior Rocha para o segundo tempo, Lupi. E como mudou de semblante o Júnior Rocha, né? No começo do jogo aplaudia, jogava junto, passava ali algumas energias para os jogadores dentro de campo, só que após o gol a gente já vê um Júnior Rocha muito preocupado. As opções do treinador no banco: o Douglas Borges, goleiro, Kaique, que é volante, o Camacho também volante, ficando no banco, o Pedro Henrique, que é zagueiro, o Reinaldo, atacante, o Caio Dantas, também atacante, voltando após um período no departamento médico, o volante Lucas Araújo, o atacante Rafael Freitas da base, atacante Ayrton também, o Lima, né, que é lateral direito, volante, meio campista, o Gabriel França, que é meia, e o Bruno Oliveira. São as opções do técnico Júnior Rocha para o segundo tempo do jogo. Jogadores do Mirassol tranquilamente deixando o campo, dos jogadores do Guarani rapidamente já foram pro vestiário, só ficou o Marlon que conversa com a televisão. Muito bem, Antônio Lupi, com os detalhes, né, no intervalo de jogo em Mirassol, Gabi Castro. Uma primeira análise, né, do que foi esse primeiro tempo do Guarani, que vai sendo derrotado até aqui 1-0. É um Mirassol muito tranquilo na partida, fez o que quis, trocou passes, criou jogadas e fez o gol. E o Guarani só se defendeu e na falha do Ryan saiu com a derrota parcial por 1-0. Fábio Scheibe, situação de tabela do Guarani neste momento na Série B do Campeonato Brasileiro com essa derrota parcial em Mirassol. Fábio.
No final da 8ª rodada, pelo menos por enquanto, o Guarani é o lanterna da competição, somando apenas 4 pontos ganhos. O Guarani que integra então a zona de rebaixamento. Junto do Guarani está o Ituano, o 17º tem 6 pontos, o Brusque o 18º também com 6 pontos e o Paysandu, que ainda joga fechando a rodada, vai enfrentar o América Mineiro na Curuzu. O Paysandu é o vice-lanterna, tem 5 pontos ganhos. Na parte de cima da tabela, o Goiás é o líder, tem 17 pontos. Avaí, segundo colocado, 16. Santos, terceiro, 15. E o América Mineiro, neste momento, é o quarto, mas podendo fechar a rodada na liderança da competição, caso vença o Papão lá em Belém do Pará. O Mirassol, com essa vitória, está subindo do 9º lugar para a 6ª colocação. Está indo a 14 pontos o Leão do interior paulista, viu, Júlio? Grande Fábio Chá, mandar abraço aqui para Heitor Esmeriz, editor do Globoesporte.com, tá na audiência aqui do Futebol Globo CBN Campinas, prestigiando o nosso time. E daqui a pouco tem tudo sobre o primeiro tempo de até aqui, Mirassol 1, Guarani 0. Agora são 7 horas e 50 minutos, intervalo aqui no Central da Bola. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Mirassol, Guarani. Trânsito. Informações do trânsito de Campinas com o Mário Quintino. Fala aí, Mário. E eu trago informação agora, Júlio, para o nosso ouvinte que utiliza a Avenida Rui Rodrigues. A movimentação ainda é maior nos dois sentidos à altura do Hospital Ouro Verde, mas por enquanto ponto de parada somente nos semáforos. Pela Avenida Camusim, tem lentidão já na chegada para o Vida Nova, inclusive com problemas com veículo. Atenção aí pelo trecho. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora 7 horas e 51 minutos. Não sabe o que fazer para o jantar? Auroguetes Aurora. Os empanados de frango da Aurora. Fácil de fazer, crocantes e saborosos. Experimente. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Estradas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o melhor custo do mercado. Vem pra Caro M. Mário Quintino. E voltando com informações, Júlio, da rodovia Anhanguera, porque o nosso ouvinte perde tempo nos dois sentidos em Campinas, proximidades da Campinas Montemor. Atenção aí pela região e também para você que vai em direção de São Paulo pela Bandeirantes, altura do quilômetro 91, perto da Santos Dumont. Atenção aí pelos trechos. Falando também para quem utiliza a Estrada Velha de Indaiatuba, por enquanto bom caminho na passagem pelo Swiss Park em Campinas. Para você e para os nossos ouvintes, uma excelente noite, Júlio. Até mais. Muito obrigado, Mário Quintino. Ótima noite para você também. Agora são 7 horas e 53 minutos. O Feirão Solar do Banco BV voltou com condições especiais para você financiar seu projeto de energia solar, economizar na conta de luz e valorizar seu imóvel. Acesse feirãosolarbv.com.br.
Só na Nissan Daruge você encontra ofertas incríveis para PCD. Nissan Kicks Active 2024 com pacote de som à vista por R$ 88.990 ou entrada e taxa zero. Nissan Versa Sense 2025 à vista por R$ 85.590 ou entrada e taxa zero. Só na Nissan Daruge você encontra as melhores condições do mercado para sair de Nissan 0 km. Venha para a Nissan Daruge. Aqui não perdemos negócio em 5 endereços: Americana, Campinas, Indaiatuba, Limeira e Piracicaba. Passe no trânsito, começa por você. Photon iBlue é na Caro M, 100% elétrico e com sua autonomia de 200 km. O caminhão Photon iBlue traz qualidade e sustentabilidade para o seu negócio. Aproveite as condições especiais que só a Caro M tem. Taxas de 0,99% em até 36 meses e revisões gratuitas durante 3 anos. Corra e garanta o seu iBlue à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Photon é na Caro M. Mas no trânsito começa por você. Atenção Campinas! Aproveite as últimas unidades à pronta entrega. Só na BYD Daruge você tem as melhores condições para comprar o carro eletrificado da número 1. 6 anos de garantia no veículo e 8 anos de garantia na bateria. Toda a linha BYD com taxa zero. Ou bônus de até R$20 mil no seu seminovo. Ou 1 ano de seguro grátis. Não vamos perder negócio. Só na BYD Daruge facilita a sua conquista do seu novo carro. Inteligente, eficiente e seguro. Agora com lojas em Americana, Indaiatuba, Limeira e Piracicaba. Paz no trânsito começa com você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Mirassol, Guarani e Central da Bola. 7h56. Mandar um abraço aqui para Alexandre Azanque, na audiência aqui do Futebol Globo CBN Campinas. Rasgando emoções na narração, pena que o jogo não ajuda, tá difícil, viu, Azanque? Situação dificílima do Bugrão. Daqui a pouco tem análise completa de Gabriel Castro destes primeiros 47 minutos do Guarani Mirassol. Mas agora a Central da Bola, Fábio Scheibe, trazendo um giro completo de resultados para você na audiência da CBN. Vamos lá, Júlio, 8ª rodada da Série B que se encerra nesta noite com um duelo entre Paysandu e América Mineiro às 9h30 da noite na Curuzu, lá em Belém do Pará. O Paysandu tentando sair da zona de rebaixamento, do outro lado o oposto, né? O América Mineiro é o 4º colocado atualmente, tentando subir para a liderança do campeonato. Uma vitória do América do Coelho hoje lá em Belém coloca o time mineiro na liderança da Série B ao fechamento da 8ª rodada. A 8ª rodada que começou na sexta-feira passada. No Castelão, o Ceará fez 1-0 no Curitiba e o Goiás fez 3-0 no Sport. No sábado, Brusque 0, Novo Horizontino também 0. Já no domingo, a Ponte Preta fez 4-2 no CRB no Moisés Lucarelli e a Chapecoense empatou com Vila Nova 1-1 na Arena Condá. O Ituano perdeu em casa para o Avaí por 1-0. Já ontem, o Santos foi jogar no Estádio do Café, lá em Londrina, no Paraná, como mandante e perdeu para o Botafogo de Ribeirão 2-1. Ontem também o Operário fez 1-0 no Amazonas. A gente vai falar então dos 4 primeiros colocados da Série B, que tem o Goiás na liderança, tem 17 pontos. O Avaí é o 2º colocado, 16. O Santos é o 3º com 15. E o América Mineiro também 15 pontos, é o 4º colocado. Na 5ª colocação vem o Ceará, 15 pontos ganhos. Essa vitória faz o Mirassol assumir a 6ª colocação. O Sport é o 7º, Operário 8º, Curitiba 9º, Vila Nova o 11º, Novo Horizontino, Chapecoense a 12ª, a Ponte Preta 13ª colocada, 9 pontos ganhos, o CRB é o 14º com 8, Amazonas também tem 8 pontos ganhos. Com essa derrota do Guarani, o Guarani está ficando na lanterninha da competição, tem 4 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento tem a companhia do Ituano, do Brusque e do Paysandu neste momento. Vamos falar de Libertadores da América porque hoje tem jogo do Grêmio. O Grêmio jogando daqui a pouco às 9 da noite contra o Huachipato no Chile. Uma derrota elimina o Grêmio da competição, mas um empate ou mesmo uma vitória dão esperanças para o tricolor gaúcho passar para as 8ª de final, já que o Grêmio tem mais um jogo, joga contra o Estudiantes no próximo sábado no Couto Pereira. E ontem a Conmebol sorteou os confrontos de 8ª de final da competição. Vamos aos duelos. O São Lourenço da Argentina pegando o Atlético Mineiro.
o segundo do grupo C, que justamente é o grupo do Grêmio, ainda não está definido, enfrentando o Fluminense. Podemos ter um Grêmio e Fluminense nas oitavas de final da competição. E um duelo argentino também, o Tajeres encarando o River Plate e o Colo-Colo enfrentando o Júnior Barranquilla. Esse é um lado da perna da competição. Do outro lado tem Nacional e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, o vencedor de Nacional e São Paulo encarando o vencedor de Botafogo e Palmeiras. O Peñarol enfrentando o primeiro do grupo C, neste momento seria o The Strongest, e também o Flamengo encarando o Bolívar. Podemos ter duelos brasileiros, tanto nas oitavas, quartas e na semifinal também, com o Flamengo podendo enfrentar o Botafogo, o Palmeiras ou São Paulo numa eventual semifinal. Hoje também é noite de Sul-Americana para o Internacional. O Internacional que não tem chance de classificar em primeiro no seu grupo, mas tem chance de se classificar em segundo, enfrentar playoffs contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. E o Internacional tem uma parada lá na Bolívia nesta noite, às 9h30 da noite, encara o Tomayapo, tentando se classificar, tentando subir na tabela de classificação. O Internacional que tem mais um jogo ainda pela Sul-Americana no sábado também, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, recebe o Delfim e vai definir a sua vida na competição sul-americana, viu, Júlio? Ah, mais um detalhe. Opa! Está começando a partida do futebol feminino. O Brasil está em campo, Brasil e Jamaica, no jogo preparatório para as Olimpíadas de 2024, partida na Fonte Nova, em Salvador. O Brasil encarando a Jamaica mais uma vez no final de semana, fez 4-0 contra a Jamaica já lá no Recife, na Arena Pernambuco em Recife. E esse jogo começando agora às 8 horas da noite, é o último jogo antes da convocação do técnico Arthur Elias, ex-comandante do Timão, agora na seleção brasileira. O Arthur Elias então faz a convocação da seleção após essa partida. Vamos trazer todos os detalhes da seleção brasileira com Marta, viu, Júlio? Sensacional, Fábio Scheibe, um giro completo com grande Fábio Scheibe aqui no Futebol Globo CBN Campinas. E agora, o comentário do jogo com Gabriel Castro. O comentário do jogo. Pois não, Gabi? Júlio, a gente citou no primeiro tempo que a situação é preocupante porque o Guarani teve 10 dias entre a última partida diante do Paysandu, em que a gente citou aqui na transmissão da CBN Campinas, e até ao longo da semana a falta de criatividade da equipe, a falta de objetividade e de situações criadas. 10 dias depois é algo muito parecido. É um Guarani que foi como azarão diante do Mirassol. A gente já tinha citado o favoritismo dos donos da casa, mas o que nós vimos foi, durante a maior parte do jogo, o Mirassol com posse de bola na casa dos 75% de posse de bola, com o Guarani só se defendendo, porque não tinha o contra-ataque, não tinha a transição, era uma posse de bola que não passava pelo Matheus Bueno, não passava pelo Marlon, principalmente esses dois jogadores. O Anderson Leite é mais um volante, então é mais o jogador do desarme. Então o Júnior Rocha precisa ter corrigido isso no intervalo. Se continuar com essa postura, o que pode acontecer pela qualidade do Mirassol ser muito superior, o Guarani precisa ser mais objetivo, uma equipe mais vertical. Muitas vezes pega a bola, mas não sabe o que fazer. E aí acaba olhando para trás, acaba olhando para o lado, não tem confiança e vai retomando essa bola. E o sistema defensivo do Mirassol conseguia voltar. Então as equipes já estão no gramado. É um Guarani que precisa de mudança de postura para poder melhorar e quem sabe conquistar um pontinho fora de casa. Muito bem, esse é o comentário do jogo. Vamos agora para o segundo tempo. O Guarani tem a saída de bola na segunda etapa. O Mirassol começa defendendo. O Mirassol vai vencendo por enquanto. Resultado parcial de 1-0. E teremos agora o início da segunda etapa. A arbitragem checando os últimos detalhes. Recebeu autorização do assistente 2. O assistente 1 agora também autoriza. E apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Mirassol, Guarani. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo rasgando emoções no microfone forte da CBN. Júlio Nascimento. Guarani vem para o campo de ataque, lançamento para Lucas Paraíso. Ele persegue a bola com tato ali com o zagueiro e faz a falta ali o Paraíso em cima do João Vitor.
Paraíso tem sido um talismã, né, Lupe, nesse começo de campeonato do Guarani. Mas por enquanto não vai fazendo um bom jogo não e agora faz a falta, Antônio. Ele tentou ali na malandragem ficar com a bola, mas acabou empurrando ali o João Vitor, camisa número 34, zagueiro do Mirassol, e o assistente, que estava bem pertinho do lance, marcou a falta a favor do time da casa ao Leão do interior paulista. Tô vendo aqui, aparentemente sem mudanças no segundo tempo, né? Sem mudanças, aparentemente é o mesmo time para a segunda etapa do Guarani e também do Mirassol, que veio pro ataque. Rayan erra a saída de bola, Mirassol tem contra-ataque, levantamento na boca do gol para Danielzinho, ajeitou, recupera a defesa do Guarani, tira dali, se atrapalha na sequência o Anderson Leite com o Rayan. A bola fica viva na ponta esquerda para Jefferson, afasta, dá um bico na bola, Jefferson tira, Lucas Paraíso não consegue o domínio, a bola fica de graça para o Guarani ainda no meio campo. Anderson Leite ajeita para Diogo Matheus, para Anderson Leite, para Diogo Matheus, na ponta direita, soltou para João Vitor coloca para correr, Anderson Leite na ponta direita, pintou cruzamento na grande área, a bola desviada, Alex Muralha fica com ela, faz a firme defesa, Alex Muralha fica com a bola, vai sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. 1 minuto e 40 do segundo tempo. Mirassol e o Guarani estão jogando pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gol marcado por enquanto pelo Danielzinho no primeiro tempo. O Guarani precisa correr atrás do prejuízo. O Guarani precisa buscar o gol, está numa situação delicadíssima na Série B do Campeonato Brasileiro. Afasta a defesa do Guarani, a tentativa do lançamento do Mirassol. A bola fica viva na metade do campo, volta com o Matheus Bueno. Matheus Bueno para Marlon para a ponta esquerda, movimento, escapa da marcação. Soltou para Matheus Bueno mais uma vez. Ele recebeu a marcação do De La Torre, mas consegue escapar. Já acionou, jogada pela ponta direita com Anderson Leite para João Vitor, para Anderson Leite, para João Vitor. Na ponta direita para Diogo Matheus, tentou cruzamento por baixo, cruzamento errado. A bola volta de graça para o Mirassol. Sai jogando na metade do campo. Luiz Otávio forçou, a bola voltou para o Guarani. Matheus Bueno tocou para Anderson Leite. Passe para João Vitor, tentou devolução para Anderson Leite. Vem a marcação. Danielzinho afasta o perigo, tira dali o Mirassol. Já coloca no campo de ataque, De La Torre ajeita de cabeça para Gabriel. Gabriel movimenta, trabalha pela ponta direita com Lucas Ramon. Lucas Ramon escapou do primeiro, recebeu a falta do Marlon. O jogo está parado, falta marcada contra a equipe do Guarani pelo campo de defesa. 3 minutos do segundo tempo. O Mirassol tem pressa, movimenta, a bola pela ponta direita, tenta o cruzamento do campo de ataque, sobe de cabeça a defesa do Guarani. A bola voltou para Gabriel de fora da área, vai bater pro gol, ameaçou, cortou, puxou pro pé direito, agarrado pela marcação do Guarani, voltou com o Lucas Samão para Gabriel, para Lucas Samão, para Gabriel na linha de fundo, tocou atrás, para Negueba, perde a bola. Ela fica de graça pro Guarani que sai jogando. Marlon trabalha pela ponta esquerda, no pé de ferro, vai ganhar o lateral na ponta esquerda, não. Ô Júlio. Não foi não. E assim, o Marlon tinha toda a possibilidade de dominar a bola. Ele deixou a bola escapar e saiu de graça no lateral, hein, Antônio Lupi? Era justamente esse o meu destaque, né? Porque o Marlon, ele acreditou tanto que a bola tinha pegado no jogador do Mirassol e que o arremesso lateral seria pro Guarani, que ele desistiu da jogada. Poderia ter recuperado a bola, puxado um contra-ataque, escolheu a opção errada, o camisa 8 do Bugre. 4 minutos do segundo tempo. 1-0, Mirassol vence a equipe do Guarani. A bola fica viva na metade do campo. Neto Moura domina, escapa para a marcação do Primeiros, trabalha com Vale. Vale na ponta esquerda, solta para João Vitor. João Vitor no comando, encontra um bom espaço na metade do campo com Gabriel. Gabriel pela ponta esquerda, é para Fernandinho. Ele acelera, Fernandinho, De La Torre tá pedindo na grande área. Fernandinho puxou para o pé direito contra a marcação do Rayan. Rayan deu combate, não conseguiu desarmar. Fernandinho ainda ele para Gabriel. Gabriel pela ponta esquerda, para Vale, para Gabriel. Dominou, recolheu, recomeça Gabriel. Trabalha com o João Vitor, o zagueiro do Mirassol. Tem aberto pela ponta direita Lucas Ramon. João Vitor domina, já entrega na metade do campo. É para a chegada do Neto Moura. Neto Moura para Gabriel, deixou passar. A bola chegou para João Vitor na ponta esquerda para Vale. Vale para Fernandinho. Fernandinho acelerou, invadiu grande área, pedalou para cima da marcação, escapou de 2, tocou para trás. Afasta a defesa do Guarani, tira dali. Tá dando um trabalho imenso o Fernandinho na ponta esquerda. A bola volta com o João Vitor. João Vitor domina, recomeça para o time do Mirassol. Mirassol pressiona nesse momento. A bola chega na ponta esquerda para Vale. Vale para Fernandinho. Fernandinho mais uma vez recolhendo com Vale. Vale recomeça com Luiz Otávio. Últimos
zagueiro do Mirassol. Ele domina contra a marcação do Lucas Paraíso. Foi obrigado a tentar ali o passe por cima. Deu certo, dominou. João Vitor trabalhou, matou no peito para Gabriel. Gabriel trabalhou agora atrás. É para Danielzinho. Danielzinho limpa o lance na marcação do Marlon. Com liberdade, a bola chega na ponta direita para Lucas Ramon. Lucas Ramon ameaçou cruzar, preferiu o passe para Danielzinho. A devolução vem com Lucas Ramon pela ponta direita. Tentativa do passe por dentro. Foi desarmado. O Matheus Bueno fica com ela. Protege com o corpo. Matheus Bueno faz o passe. Recua para Rayan. Rayan domina na grande área para o time do Guarani. Vai tentar sair jogando com tranquilidade. Agora com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou. Trabalhou no centro do campo para Anderson Leite. Anderson Leite perigosamente recua para Diogo Matheus. Obrigado a dar um carrinho para corrigir o passe do Anderson Leite. Deu certo. A bola chega no Rayan. Rayan clareou, soltou para Matheus Bueno com toda a liberdade do mundo. Matheus Bueno vem carregando pertinho da roda gigante que divide o campo. Soltou na ponta direita. É para a chegada do João Vitor. João Vitor para Anderson Leite. Anderson Leite está pedindo a devolução. João Vitor segurou. Devolveu por dentro o passe errado. Mais um passe errado do Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 6 minutos do segundo tempo, 6 minutos. Saída de bola errada no Mirassol. Lucas Paraíso bateu. Espalma Muralha! Guarani! Saída de bola agora errada no Mirassol. O Paraíso mandou uma bomba com o pé direito. Muralha manda para escanteio, Antônio Lupe. De fora da área, estava atento agora o Paraíso. O Matheus Bueno deu um leve toque, a defesa do Mirassol toda desatenta. A finalização e a defesa espetacular do Alex Muralha, que foi no cantinho evitar o gol de empate do Guarani, que tem escanteio e segue no ataque. Camisa número 17, tá na bola, é o Jefferson na cobrança do escanteio. É agora Guarani, 7 minutos do segundo tempo na bola parada, quem sabe é o gol do Bugre. 7 do segundo tempo, Jefferson capricha, Jefferson, tá todo mundo na grande área esperando a bola chegar, autorizado, Jefferson levantou na segunda trave, Alex Muralha dá um tapa na bola, voltou para Diogo Matheus, a batida pro gol, a bola desviada, vai embora, linha de fundo. E é novo escanteio pro Guarani, Lupe. E o Jefferson, que cobrou o escanteio anterior, já vem pra cobrança do novo escanteio. O Diogo Matheus bateu cruzado, a bola resvalou na defesa do Mirassol. O Bugre segue no ataque. Escanteio marcado por Guarani. Jefferson vai ter a segunda oportunidade. Primeiro cruzamento foi muito fechado. Vai pro novo cruzamento. Agora foi bom, cruzou na entrada na área, a bola afastada pela defesa do Mirassol. Matheus Bueno fica com o rebote, o Guarani deixa todo mundo na grande área, todo mundo ficou lá. Jefferson lançado pela ponta, pintou, cruzamento na grande área, toca de cabeça, pra fora do gol! Guarani! Rayan de cabeça, quase o gol da redenção. E aqui embaixo, quando o Rayan cabeceou, Lupe, o Jefferson tava comemorando, passou perto demais. O belo cruzamento do Jefferson pela esquerda na cabeça do Rayan, que ganhou do sistema defensivo do Mirassol e buscava ali o canto direito. A bola tirou tinta, pode chamar o pessoal da administração, porque vai ter que passar uma mão de tinta na trave direita do Alex Muralha, porque essa bola passou raspando, quase o empate do Bugre, que cresce no jogo. Guarani começa a se animar pro jogo, Matheus Bueno tenta o levantamento, passe errado. São 8 minutos do segundo tempo. 8 minutos do segundo tempo e Mirassol segue por enquanto. Mirassol! Guarani! 0. Central da bola. Amanhã tem Brasileirão também, 2 jogos atrasados pela segunda e quinta rodada. Às 7 horas da noite, o Juventude recebe o Atlético Goianiense, jogo no Alfredo Jaconi, válido pela quinta rodada. E às 8 horas da noite, o Cuiabá encara o Vitória na Arena Pantanal, jogo esse da segunda rodada atrasada do Brasileirão. Futebol Globo CBN. Gabriel Castro e esse começo do segundo tempo, hein, Gabi? Parecia uma extensão do primeiro tempo, né? Guarani! Até os 6 minutos era posse de bola para a equipe do Mirassol e um Guarani atrás com a sua linha, mas daí fez algo diferente, pelo menos em 2 minutos. Subiu um pouquinho a marcação, teve a saída de bola errada da equipe do Mirassol, uma bola aérea com os seus zagueiros dentro da área e o Rayan cabeceou. Então acho que é isso, o Guarani precisa acreditar mais. Não é um bicho de 7 cabeças, pode ser de 4, 5, mas não é de 7. Então o Guarani que precisa acreditar mais nas suas forças, dá para subir um pouquinho a marcação, dá para chegar um pouquinho mais no ataque, porque já quase balançou as redes, por pouco não chegou no empate. 9 minutos do segundo tempo.
Vem Mirassol agora se defendendo. O Guarani tenta levantamento de longe. A bola passa por todo mundo, se perde em lateral. Já cobrado. Jefferson domina para Matheus Bueno. Matheus Bueno para Jefferson. Um bolão na linha de fundo. Pintou cruzamento. A bola desviada. Vai sobrar para o Paraíso. Afasta a marcação do Mirassol. Tira dali. Rebote do Guarani. A bola fica no Matheus Bueno. Matheus Bueno foi inteligente. Agora deu um peixinho na bola para ajeitar para o Léo Santos. A bola chega na ponta direita para Rayan. Guarani se anima no jogo. Vem pro ataque o Bugre. Na ponta direita, Diogo Matheus. Escapa da marcação. Diogo Matheus evolveu, soltou para Rayan para a chegada agora do Léo Santos. Léo Santos vai invertendo a bola até a ponta esquerda para Lucas Adel. Lucas Adel, devolução, vem para Léo Santos que recomeça pelo campo de defesa. 10 minutos do segundo tempo, 1-0 Mirassol. Léo Santos procura espaço, levanta a cabeça, ninguém se movimenta, vai esticar na ponta esquerda, furou Marlon furou. E a bola fica de graça para a equipe do Mirassol sair jogando. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 11 minutos, vem para ataque a equipe do Mirassol, bola solta pela ponta esquerda para Fernandinho, um bolão para Gabriel invadiu grande área, recolheu contra a marcação de 2 jogadores, pintou cruzamento para De La Torre, sobe de cabeça, Adel tira dali, Lucas Paraíso não consegue ficar com o rebote, ele batalha, vence, a bola fica com o João Vitor e Paraíso contra 4 jogadores, tentou o passe João Vitor, a bola desviada no Lucas Ramon, se perde em lateral, arremesso está marcado, é para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. João Vitor, tem pressa, entrega a bola com o Diogo Matheus. Diogo Matheus movimenta para Anderson Leite. A devolução vem com o Diogo Matheus. Tem pertinho dele o Matheus Bueno, prefere o passe para Rayan. Rayan deixa com o Matheus Bueno. É para tentar o passe mais longo, vai tentar esticar na Matheus Bueno. Levantou para Marlon, não chega. Tentativa foi interessante com o Marlon, mas o passe não foi. Acabou sendo um passe mais forte, Lupi. E o Marlon se esticou todo, até tentou ali se esforçar para que a bola não saísse pela linha de fundo. Mas o Muralha acabou fazendo a proteção e ficou com a posse da bola. O Mirassol que vai vencendo 1-0 lá no Maião. 12 minutos do segundo tempo, sai jogando Alex Morales. Não tá valendo? Que susto. O Alex Morales fez meta com a mão, né? O Alex Morales fez um passe, aí o João Vitor pegou a bola com a mão. Mas não tava valendo, né? Mas todo mundo ficou olhando assim. Como é que é? Sai jogando o Guarani pelo campo de ataque. Matheus Bueno domina. Vem Matheus Bueno para ataque. Domina, entregou para João Vitor para Anderson Leite. Anderson Leite tem aberto pela ponta direita. O Diogo Matheus é para ele o passe. Diogo Matheus recolheu, sem espaço. Ele gira o corpo, 180 graus. Faz o passe agora com João Vitor. João Vitor recolhe. A devolução vem com Rayan. Rayan para Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, trabalhou pela ponta esquerda agora com Lucas Adel. Lucas Adel domina, carrega, vem para ataque. Solta para Jefferson. A devolução vem com o Lucas Adel. O Gabi Castro, o que é que dá para fazer aí de alteração, alternativa tática nesse time do Júnior Rocha para reagir no segundo tempo, hein, Gabi? Você precisa se expor um pouco mais, então o Guarani, ficando um pouco mais com a posse de bola, ele precisa congestionar um pouquinho mais o meio-campo, porque o Mirassol ele tem uma superioridade. Então eu tiraria um zagueiro, faria esse esquema com os 3 zagueiros, pode sair, por exemplo, o Rayan, deixa Léo Santos e Lucas Adel. E posso colocar, por exemplo, o Gustavo França, mas não para ficar jogando aberto ou o Marlon aberto. Não, joga certinho, fechadinho. Então você fica com 2 volantes, Anderson Leite e Matheus Bueno. Coloca o Gustavo França para jogar ao lado do Marlon e aí você deixa um pouco mais de liberdade para se movimentar o João Vitor e o Lucas Paraíso. Eu deixaria 4 homens no meio campo para povoar, parecido com o que faz o Mirassol, joga sempre muito próximo ali. O Gabriel do Danielzinho recua o Negueb e o Fernandinho e deixa só o De La Torre lá na frente. Eu faria algo parecido, povoaria mais este meio campo, mas dá uma consistência maior para essa bola chegar com mais qualidade no ataque. E o Guarani troca passes na metade do campo, vem com o Léo Santos. Ele recolhe, entrega para Anderson Leite, devolução, vem com o Matheus Bueno. Matheus Bueno adiantou demais, foi no pé de ferro, pediu a falta, a arbitragem deu, hein? Ficou sentindo Matheus Bueno, falta dura ali do Gabriel para cima do camisa 18 do Guarani, hein, Lupi? E pintou cartão amarelo pro 27 do Mirassol. Gabriel chegou atrasado, por cima ali atingiu o tornozelo, na verdade a canela esquerda do camisa número 18, Matheus Bueno. Falta pro Guarani e amarelo pro Gabriel, 27. Cartão amarelo então pro Gabriel, número 27 da equipe do Mirassol. 14 minutos do segundo tempo.
O jogo tá parado e tem a participação do ouvinte pelo WhatsApp da CBN, Fábio Chaib. A tônica é desânimo com a atuação do Guarani, apesar da melhora nesse começo do segundo tempo. O Adival Freitas tá mandando mensagem, tá na bronca com o Bugre. Talvez esse time seja bom pra Série C, diz ele aqui. O José Newton Fernandes fala: acorda, Guarani, o problema não é o técnico, são os jogadores. O Wellington Pereira Santos, o time ficou treinando uma semana e parece que não tem evolução. E o Cristiano Salvione, sempre participando aqui com a gente, tá secando o Bugre aqui, o Cristiano Salvione. Mande sua mensagem pelo 19991869070. Participe com a gente da transmissão, não é isso, Julio? Mexe! É isso, Fábio Chaib. Agora tem alteração, a equipe do Mirassol, Lupe. Acabou de receber cartão amarelo e vai embora. O Gabriel, 27, meio-campista da equipe do Mirassol, vai embora. Isaac, ex-Bugre, vem pro jogo com a camisa de número 14. Gabriel, 27, está fora. Isaac está no jogo com a 14, a primeira mexida do Mozart. E o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 16 minutos do segundo tempo em Mirassol. Série B do Campeonato Brasileiro segue. Mirassol 1, Guarani 0. Central da Bola. Amanhã também é dia de final da Copa do Nordeste. Primeiro jogo da decisão. Amanhã, Fortaleza e CRB no Castelão, às 9h30 da noite. O jogo da volta, a finalíssima, será no final de semana. Ocorre no domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Júlio Nascimento. 16 minutos do segundo tempo. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa. Ryan entrega a bola pelo campo de defesa com Léo Santos. Léo Santos vai girando. A bola até chegar na ponta esquerda com Lucas Adel. Lucas Adel para Jefferson, devolução. Lucas Adel foi meio complicado. Recuo também para o Vladimir. Afasta o perigo Vladimir de qualquer jeito. O Jefferson, o Gabi, me parece completamente sem confiança o lateral esquerdo do Guarani, né? Assustado, né? Quase todas as vezes que a bola chega para ele, que ele precisa dominar, que ele precisa dar um passe, ele não consegue. Ele conseguiu chegar 2 vezes até a linha de fundo, fez 2 bons cruzamentos, mas não é só isso, né? Defensivamente deixa muito a desejar. Quando essa posse de bola chega até ele, parece um jogador assustado, sem confiança. E agora recebe a falta o Lucas Paraíso na tentativa da saída de bola. O jogo tá parado, falta marcada para a equipe do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 17 minutos do segundo tempo, movimenta a equipe do Guarani. Lançamento em profundidade para João Vitor. Sai Alex Muralha para fazer a defesa. E paga geral ali, Alex Muralha estava bravo com o Luiz Otávio para não correr o risco. Até porque o João Vitor é bem rápido, né, Lupi? Muito rápido, e ele tá preocupado com essa velocidade, tanto do João Vitor quanto do Marlon e também do Paraíso. Ganha um tempo também o Alex Muralha, que é experiente, o Mirassol vai vencendo 1-0, mas o Guarani segue no ataque. E tem informação, pois não, Fábio Chaib? Tem gol na Fonte Nova, amistoso internacional feminino. O Brasil abre o placar na Fonte Nova, gol da Laís Estevam, marca o gol pro Brasil contra a Jamaica, 1-0. Palmeiras. Na verdade é da Debinha, viu, Júlio? Então Muito perdoe. Debinha marcando o gol brasileiro aos 6 minutos do primeiro tempo. E vem Mirassol, levantamento para Isaac, toca de cabeça, Vladimir faz a defesa. Fica com ela o goleiro do Guarani. Sai jogando rápido o Vladimir pela ponta esquerda. Bola solta com o Lucas Adel. A devolução com o Vladimir perigosamente. Trabalhou para Anderson Leite. Recua, entrega tranquilamente agora com Jefferson. Jefferson sai jogando bem. Entregou para Matheus Bueno. Matheus Bueno escapa da marcação no primeiro. Soltou para Anderson Leite de trivela. Da esquerda para a direita. Bola solta para a chegada do Diogo Matheus. Diogo Matheus matou no peito. Trabalhou, vem para o ataque. A devolução com o Anderson Leite. Anderson Leite dominou. Escapa da marcação do primeiro. Trabalhou lá no campo de ataque. 19 minutos do segundo tempo. O Mirassol vai batendo. O Guarani placar de 1-0. A bola fica lá pela ponta esquerda agora com Jefferson. Jefferson dominou. Escapou para Matheus Bueno. Tentou o levantamento do campo de ataque. De costas o Lucas Ramon tirou. Se esticou todo ali parecendo um escorpião.
O Lucas Ramon colocou a bola pra fora. Lateral marcado para o Bugre. O Guarani já tá lá no campo de defesa de novo. O lateral era lá no ataque. Dominou Diogo Matheus pela ponta direita. A devolução vem com o Rayan. Rayan girou. A bola chega até o Lucas Adel pela ponta esquerda. Lucas Adel domina. Já levanta a cabeça, procura opção. Jefferson se apresenta. Lucas Adel prefere o passe por dentro. É para Matheus Bueno. Matheus Bueno domina, pensa. A devolução vem com o Anderson Leite. O Guarani não agride o Mirassol. O Guarani vai perdendo por 1-0. Precisa do gol. Matheus Bueno dominou pela ponta esquerda para Marlon. Conseguiu espaço. O Marlon pela ponta. Tentava ali o passe para o Jefferson. Vai ganhar o escanteio o time do Guarani, Lupe. E o técnico Júnior Rocha já aciona 2 jogadores do banco. Entre eles Camacho. Daqui a pouco as primeiras mexidas no Guarani, que tem escanteio. Escanteio a favor do Bugre pelo lado esquerdo. Jefferson tá na bola. Jefferson autorizado. Ele que vem pra bola. 20 minutos do segundo tempo. O Mirassol vence o Guarani por 1-0. O Guarani precisa do gol. Tá buscando o gol Bugre. 20 minutos, é a bola parada, sendo uma alternativa para o Guarani neste momento. Autorizado, Jefferson levantou na boca do gol, afasta a marcação do Mirassol, tira dali. Rebote é do Fernandinho, com o peito, Fernandinho entrega para a ponta esquerda, devolução com ele. Fernandinho contra a marcação de 2 jogadores, está no mano a mano. Fernandinho escapou do primeiro, puxou para o pé direito, vai bater para o gol, tentativa do passe. Afasta a marcação do Guarani, tira dali. Recomeça o time do Bugre pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 minutos do segundo tempo, 21 jogados. Etapa final em Mirassol. Segue. Mirassol. 1. Guarani. 0. Central da bola. O Cruzeiro está perto de anunciar a contratação do atacante Caio Jorge, que pertence à Juventus da Itália. Caio Jorge foi revelado pelo Santos. Quem também está em negociações com a Raposa é o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, o colombiano, jogou no Cagliari, no futebol italiano na última temporada. E o professor Júnior Rocha vai promover mudanças na equipe do Bugre, hein, Antônio Lupe? 5. Anderson Leite tá indo embora. Camacho com a 14 tá no jogo. Essa é a primeira mexida do treinador do Guarani. O Bruno Oliveira com a 40 também já tá prontinho para entrar. Ele já sinaliza quem vai sair. E o quarto árbitro mostra a placa. É o Diogo Matheus com a 13. Diogo Matheus com a 13 vai embora. Entra a 40, Bruno Oliveira. Bruno Oliveira e Camacho estão no jogo. Dá para ter um desenho já, Gabi, do que vai montar o professor Júnior Rocha? Provavelmente, né, o João Vitor vai fazer esta ala direita. O Guarani deve atacar mais, então não que ele vá ser um lateral direito, mas um homem de meio campo ali pela lateral direita. Anderson Leite pelo Camacho, 6 por meia dúzia, se bem que o Anderson Leite é mais aquele primeiro homem de meio campo, mais marcador, e o Camacho tem uma qualidade, tem um passe melhor. Se entrar ligado, pode ajudar bastante o Camacho nessa criação de jogadas. João Vitor domina, entrega pela ponta direita para Bruno Oliveira. Bruno Oliveira contra a marcação do Gabriel, não, do Danielzinho ali fazendo o pivô. A bola afastada pela marcação do time do Mirassol, lateral marcado. O Valha marcando de pertinho, Bruno Oliveira. Arremesso já cobrado, é para Rayan. Rayan movimento, entrega, soltou para Matheus Bueno pela ponta direita. Matheus Bueno já acionando o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira por dentro para Camacho. Devolução vem com Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, trabalhou com Bruno Oliveira. Bruno Oliveira clareou, vai mandar pro gol. Trava a defesa do Mirassol, tira dali. Afastou mal, a bola voltou recuada para Muralha. Coloca para escanteio. Alex Muralha. Escanteio pro Guarani bater, Antônio Lupe. Mas a bola que não foi recuada, né? O jogador tava de costas, tentou chutar pra trás, ela foi pra frente. Cheia de efeitos. O Muralha até que tentou, mas não conseguiu. Tem escanteio o Guarani, só que dessa vez é lá pelo lado direito. Escanteio pro Bugre. Escanteio marcado para o Guarani fazer a cobrança. Bruno Oliveira autorizado. Levantou na boca do gol. Toque de cabeça. A bola nas mãos do Alex Muralha. Vem para fazer a defesa tranquilo. O goleirão do time do Mirassol. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 24 do segundo tempo, Mirassol vence o Guarani 1-0. Mirassol tenta sair jogando, foi desarmado. O jogador do Mirassol, a bola voltou com o Camacho, mas com falta, segundo o árbitro. A arbitragem pede calma. O Camacho, na primeira intervenção dele, acaba cometendo a falta.
jogo tá parado, falta marcada pro Mirassol fazer a cobrança, hein, Lupe? Mas eu fiquei com a sensação que o Camacho, ele chegou na bola e depois teve um contato leve com o jogador do Mirassol. Mas na visão do árbitro, esse contato foi faltoso, falta pro Mirassol no campo de defesa. Está jogando o Mirassol, Guarani subindo as linhas neste momento. Marlon marca a saída de bola, chegou, recuperou o time do Guarani. Camacho invadiu grande área, fez o break, deu pra trás, ainda ele, Camacho, soltou pra Matheus Bueno, escapa na marcação no primeiro, pede a passagem do Jefferson passou, Matheus Bueno segurou, ameaçou o levantamento, tocou pra Camacho, bateu pro gol, Muralha! Acompanha, a bola sai na linha de fundo, a arbitragem vai marcar o tiro de meta, Antônio Lupe. O Muralha até que saltou na bola, mas quando viu que ela ia pela linha de fundo, acabou recolhendo os braços na finalização de fora da área do Camacho, a primeira participação dele. Por muito pouco, o Guarani não empata o jogo. Daqui a pouco vem Caio Dantas no Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos do segundo tempo em Mirassol, segue. Mirassol 1 Guarani 0. Central da bola. Série B, daqui a pouquinho às 9h30 da noite na Curuzu, tem o duelo do Paysandu contra o América Mineiro. Uma vitória coloca o Coelho na liderança da Série B. E só uma retificação aqui, Julio, deu notícia sobre o Mina, zagueiro que está negociando com o Cruzeiro, o colombiano que já atuou pelo Palmeiras. Ele está no Cagliari, no futebol italiano, e não como eu disse anteriormente, viu, Julio? Futebol Globo CBN. Gabi Castro, vem aí Ayrton, vem aí o Caio Dantas, hein, Gabi? 2 atacantes, é um jogo que muda de panorama agora no segundo tempo, o Guarani se enchendo de confiança, chega mais ao ataque, o Camacho pisando no campo ofensivo, roubando a bola, então é um Guarani diferente, né? Torcer para não ser tarde demais, 26 do segundo tempo, a postura do Guarani neste momento agrada, mas vai perdendo o jogo por 1-0. E agora vamos para a rede obrigatória para um pronunciamento da ministra Marina Silva. Neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa noite. Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma ótima oportunidade para refletirmos sobre o que estamos fazendo com o planeta. Eventos climáticos extremos, como as chuvas no sul, ilustram bem a relação entre o equilíbrio ambiental e as nossas vidas. Quando protegemos os rios, as florestas, a nossa rica biodiversidade, estamos, na verdade, protegendo e cuidando das pessoas. Estamos garantindo as condições necessárias à manutenção das atividades econômicas em todos os setores. A tragédia climática no Rio Grande do Sul trouxe sofrimento para milhares de famílias, sobretudo as mais pobres, as que vivem em condições precárias de moradia e são sempre as principais vítimas das catástrofes climáticas. Esse ciclo não pode continuar. A situação atual exige não só consciência, mas ação imediata. Em resposta, o governo agiu rapidamente em diferentes frentes, em parceria com o Estado e os municípios, para cuidar das pessoas, comunidades e empresas. Tragédias como essa exigem de nós um profundo engajamento e solidariedade e nos cobram o compromisso de soluções para evitar que elas se repitam. Com o aumento da temperatura global, o mundo está vivenciando os gravíssimos efeitos dos eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e severos. No Brasil, a intensificação de deslizamentos, inundações, secas, processos de desertificação anunciam dias difíceis, sobretudo para as famílias mais vulneráveis. Proteger o meio ambiente é salvar vidas, é garantir o bem viver para ribeirinhos, pequenos comerciantes, moradores das periferias, comunidades tradicionais e pessoas que vivem em áreas de risco. Infelizmente, ainda há quem duvide da relação entre a ação do homem e a reação da natureza. Por alguns anos, esse negacionismo atrasou a adoção de medidas urgentes, desrespeitou regras, instituições e servidores ambientais e nos impôs um tempo perdido. Com responsabilidade, estamos trabalhando para recuperar esse tempo
e fazendo o que precisa ser feito em benefício de todos os brasileiros e brasileiras. Por orientação do presidente Lula, o tema da mudança do clima vem sendo fortalecido e tratado por todos os setores e áreas do governo de forma transversal, em diálogo com toda a sociedade. Estamos concluindo a atualização da Estratégia Nacional de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima e lançaremos um plano nacional para o enfrentamento da emergência climática. Focado principalmente nos municípios e áreas de maior risco, o plano vai estruturar a capacidade do governo para lidar com pré-desastre, fortalecendo ações de análise de risco, prevenção e preparação. Diante da urgência em reverter os índices de desmatamento no Brasil, que tem efeito direto no clima, o presidente Lula estabeleceu o compromisso de desmatamento zero em todos os biomas brasileiros. E já obtivemos resultados importantes com a redução de 50% do desmatamento na Amazônia e reduções também no Pampa e Mata Atlântica, e estamos trabalhando para obter resultados também no Cerrado, Pantanal e Caatinga. O momento aponta claramente para uma mudança de rumos. Estamos sendo desafiados a pensar juntos, criar tecnologias sustentáveis, transitar para energias não poluentes, com mais igualdade social e investimentos sustentáveis para todos os setores de nossa economia. Estamos trabalhando nessa direção. Os próximos anos serão dedicados a ações de proteção e recuperação da biodiversidade, com a criação de novas unidades de conservação, uso sustentável de nossas florestas, recuperação de áreas degradadas e o combate ao desmatamento e incêndios. Será também de incentivo ao crescimento da bioeconomia, gerando empregos e renda e prosperidade, respeitando os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Será de aumento da qualidade ambiental nas cidades e no campo, de cuidados com os recursos hídricos e o oceano, de busca de soluções para os resíduos sólidos. No próximo ano teremos a COP30 em Belém. Na nossa casa, no Brasil, vamos fazer a diferença e mostrar que estamos unidos para construir um futuro ecologicamente sustentável e criar um ciclo de prosperidade em benefício de todos os brasileiros e brasileiras, com democracia, redução das desigualdades sociais, respeito à diversidade e sustentabilidade. Obrigada. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio. Júlio Nascimento. Estamos de volta com a Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol vem pro ataque, levantamento na grande área. Isaac girou, bateu, a bola desviada na casinha. Gol do Mirassol! Mirassol! Isaac, aos 30 minutos do segundo tempo, na finalização, a bola desvia duas vezes, matando o Vladimir. É o segundo gol do Mirassol no Maião. Isaac, além do ex, aparece mais uma vez, coloca o time do Leão em vantagem dupla. Mirassol 2, Guarani 0. Detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. A lei do ex entre a ação e a falta de sorte do Guarani é impressionante, porque o chute do Isaac não tinha direção. Ela desviou em dois jogadores do Bugre, entre eles o Léo Santos, e acabou matando o goleiro Vladimir. Isaac manda a bola para o fundo da rede e marca o segundo do Mirassol no jogo. Impressionante, que roteiro que vai deixando o torcedor do Guarani preocupado. Uma falta de sorte tremenda, Gabi Castro. E soube jogar com o espaço que teve, porque o João Vitor não se aproximou, que neste momento é o lateral direito do Guarani, e o Isaac dentro da área também teve espaço, finalizou, a bola bateu duas vezes antes de entrar no fundo das redes. 2-0 Mirassol, no momento que o Guarani ensaiava ali uma possibilidade, que estava tentando chegar ao campo de ataque. Mirassol joga um banho de água fria e faz o segundo Mirassol, Guarani. Tivemos alterações nos times, daqui a pouco o Duplo confirma. Antes a falta marcada para o time do Mirassol é o Chiquinho.
Camisa 10, quem vem pra falta, batida na primeira trave, afasta de cabeça, tira dali Lucas Paraíso. Tivemos alterações nos dois times, certo, Lupe? Certo, Júlio. Começando pelo Guarani, saiu o Ryan com a 4,99, Caio Dantas está no jogo. Também saiu camisa número 8, Marlon, e o Ayrton com a 30 também foi pro jogo. No Mirassol, saiu Neto Moura, entrou o Gasal com a camisa número 3. Saiu o Negueba com a 11, entrou o Chico, camisa 10. E o Della Torre, 49, foi embora, entrou o Quirino com a 9. Cada um dos técnicos tem mais uma troca. E agora vem o time do Guarani para o campo de ataque. Lucas Paraíso se desfaz da bola ali. O jogador do Guarani tenta alcançar na sequência. Alex Muralha sai jogando perigosamente no centro da área. É para o João Vitor. João Vitor tira o perigo dali. A bola voltou para Camacho. Para Caio Dantas. Caio Dantas vem no pivô. Na evolução vem para Camacho pela ponta esquerda. A bola chega no Matheus Bueno. Para Caio Dantas mais uma vez no pivô. Soltou para Camacho. Camacho faz a parede. Entregou pela ponta direita. É para a chegada do Bruno. Pintou o levantamento do João Vitor na grande área. Afasta a marcação. Tira dali. Rasga na sequência a defesa do Mirassol. Camacho briga por ela, voltou para João Vitor. João Vitor pela ponta direita para Camacho. Ele faz o passe para Bruno Oliveira. Bruno Oliveira clareou, puxou pelo pé direito, vai tentar agora na canhota. Ainda ele, Bruno Oliveira, carregou, pede a movimentação e inverteu do outro lado para Jefferson. Jefferson dominou, cruzou na boca do gol, afasta a defesa do Mirassol, tira dali. João Vitor se atira da bola, afasta o perigo. Guarani agora vai pro tudo ou nada, hein, Lupe? O Guarani chega pelos lados do campo. Mais uma vez pela esquerda, cruzamento do Jefferson. A bola tinha o endereço, os pés do atacante Caio Dantas. Só que o João Vitor chegou primeiro e do jeito que deu, mandou a bola pela linha de fundo. Tem escanteio, o Guarani que segue ainda tentando algo na partida. Escanteio, João Jefferson levantou na boca do gol. Toca de cabeça, Alex Muralha vem para fazer defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 36 minutos do segundo tempo, 36 em Mirassol agora. Mirassol 2. Guarani 0. Central da bola. Daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, tem Grêmio em ação na Libertadores da América. O tricolor gaúcho visita o Huachipato do Chile. Jogo às 9 horas da noite. Pela Sul-Americana, 9h30. Na Bolívia, Tomayapo e Internacional pela Copa Sul-Americana. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo muito futebol pra você. Gabi Castro, 2-0 pro Mirassol. Faltando aí 10 minutos mais acréscimos, Gabi. Pro torcedor bugrino visualizar o Guarani que tá encerrando a partida. Foi recuado então o João Vitor de atacante para a lateral direita, Léo Santos e Lucas Adel a dupla de zaga e o Jefferson na esquerda. É um 4-3-3, 3 homens de meio campo, com o Matheus Bueno, com o Camacho e o Bruno Oliveira e 3 atacantes. Lucas Paraíso de um lado, aí tem o Ayrton do outro e o Caio Dantas jogando centralizado. É a tentativa do técnico Júnior Rocha, explorando agora as pontas, jogando com 2 atacantes mais rápidos e o Caio Dantas enfiado lá na área. E vem para ataque o time do Guarani. Camacho domina, entrega Léo Santos para Matheus Bueno pela ponta esquerda. Bruno Oliveira se apresenta, dominou. Bruno Oliveira recebeu, vai para frente, para cima do primeiro, tentou por dentro para Camacho, o passe errado. A bola fica de graça para a equipe do Mirassol que puxa o contra-ataque na velocidade do Fernandinho. Vem o Mirassol pela ponta esquerda, passou pela ponta esquerda, pediu o Isaac, bateu! Fernandinho na trave! A bola não entra, explode na trave. Fernandinho pega o rebote, ainda ele escapa da marcação no primeiro, contra 2 jogadores, falta nele. E agora vai receber o cartão Jefferson, hein? Pelo menos a arbitragem está pedindo para ele parar com a reclamação, senão vai ser amarelado. E a trave do Vladimir tá balançando até agora, hein, Antônio Lupe? Na finalização do Fernandinho, para sorte do Guarani, ela explodiu na trave e foi lá pro outro lado a bola e ficou ainda com o jogador do Mirassol, que sofreu a falta do Matheus Bueno. Jefferson reclamou da marcação da falta. O jogador do Mirassol deu aquela bela valorizada, mas foi por muito pouco que após bela jogada individual, o Fernandinho não marcou o terceiro gol do Mirassol contra o Bugre. Pois é, eu tive depois até uma sensação que ela dá uma triscada no Vladimir, né? Depois explode na trave. E agora a falta marcada para o Mirassol. Mini escanteio para o Mirassol do lado direito. 39 do segundo tempo. Guarani vai perdendo 2-0 fora de casa, Danielzinho. Levantamento na boca do gol, a bola tá viva. Afasta a defesa do time do Guarani, tira dali. A bola volta, é para Chico. Chico na cavadinha na grande área, pentou. Mais uma chance, Jefferson tira. Caio Dantas no rebote, a bola fica com o João Vitor. Tentou do meio da rua, de qualquer jeito, o jogador do Guarani. A bola foi embora, linha de fundo.
Apenas o tiro de meta marcado para Alex Muralha sair jogando para a equipe do Mirassol. E agora o Muralha tá olhando ali, o árbitro tá dizendo que não foi tiro de meta não. Tá apontando lá para a lateral. É lateral e foi lá na extremidade, né? Perto ali da bandeirinha do escanteio. Vai ter que bater o lateral o time do Mirassol, por isso que o Guarani tá subindo todas as linhas. E agora a arbitragem tá marcando o tiro de meta, voltou atrás. Que confuso o árbitro, hein, Gabi Castro? E prejudica o Guarani, porque um lateral perto da bandeira de escanteio, você sobe toda a sua marcação, toda a sua linha para fazer marcação-pressão. O tiro de meta, o Mirassol já bateu um pouquinho mais longo, já pegou o sistema defensivo do Guarani fora de posição. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos do segundo tempo em Mirassol, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Mirassol 2, Guarani 0. Central da bola. Fábio Scheibe. Amistoso internacional na Fonte Nova em Salvador, a seleção brasileira vai vencendo a Jamaica no futebol feminino 1-0, gol de Debinha. É o último jogo antes da convocação para as Olimpíadas no Brasil. Júlio Nascimento. Bola lançada na ponta direita, cruzamento da grande área, sobrou do outro lado. Fernandinho dominou, bateu na casinha! Gol do Mirassol! Golaço do Fernandinho! Ele colocou uma na trave agora há pouco. No contra-ataque na velocidade do Chico Kim. Acionou o Lucas Salmão, que fez inversão para o outro lado. Fernandinho dominou, olhou, tirou do João Vitor. Deslocou o Vladimir, colocou na casinha. Nada pôde fazer o goleiro do Guarani. Mirassol 3. 0 para o Bugre, Antônio Lupe. Jogada que começou com o Chico, camisa número 10, que abriu pelo lado direito para o camisa número 9, o Quirino. Ele fez o cruzamento, a bola sobrou lá do outro lado para o Fernandinho, que teve tempo de dominar, limpar a marcação, olhar para o goleiro Vladimir e chutar a bola no canto, sem chances para o goleiro do Bugre. Fernandinho, que na jogada anterior acertou a trave, agora manda a bola para o fundo da rede e faz o terceiro gol do Mirassol contra o Guarani. Guarani sofre uma derrota de erros individuais, um vazio de ideias. E tudo isso para refletir agora, né, Gabi Castro? E essa vitória do Mirassol, ela foi construída com muita tranquilidade, com muita calma. Em nenhum momento o Mirassol ele ficou nervoso na partida, nem quando o Guarani ameaçou os donos da casa. Então, o que mostra também é um Guarani muito frágil, né? Porque no momento que o técnico Júnior Rocha abriu a equipe, ele fez o esquema com 3 zagueiros, colocou 3 atacantes, colocou de volta o Camacho ao lado do Matheus Bueno no meio-campo. O Mirassol foi ao campo de ataque e conseguiu a goleada ou o placar clássico, né, por 3-0. Então, uma vitória construída com muita tranquilidade do Mirassol. Por outro lado, mostra uma preocupação diante de um Guarani muito frágil. No momento que o Mirassol ele aumentou um pouquinho o ritmo, os gols saíram e a vitória foi conquistada. Mexe. E algumas lições, né, para o Guarani. O Mirassol tem continuidade no trabalho. Moser aí há mais de um ano no comando. O Mirassol mexe muito pouco no elenco. E esse é um recado para André Marconato, presidente do Guarani, para Ricardo Moisés, CEO do Guarani, para Danilo Silva, para Toninho Cecílio. São quantos técnicos, quantos jogadores, quantas trocas. O Guarani vai seguindo no roteiro que ele vai precisar se superar demais para evitar um rebaixamento que seria péssimo para a imagem do clube, péssimo para as finanças, péssimo também para o torcedor. Então o Guarani daqui para frente tem que repensar tudo, tem que se juntar, se unir e buscar um recomeço com bola rolando, né? Trocar o pneu com o carro andando para evitar um novo rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Júnior Rocha mexe mais uma vez, Lupe. Mexe o Júnior Rocha mais uma vez e também mexe o Mirassol. O Mirassol primeiro, foi embora o camisa número 7, o Fernandinho, que aliás acabou marcando o terceiro gol do Mirassol, e entrou o Alex Silva com a camisa número 2. Entrou no Guarani, já confirmo. Falta marcada para o time do Mirassol fazer a cobrança. Chico autorizado, pintou levantamento da grande área, toca de cabeça, a bola fica com o Vladimir. Faz a defesa, o goleiro do Guarani vai ser jogando 44 minutos, Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Júlio, Matheus Bueno foi embora com a 18, entrou Lucas Araújo, 21. É a última do Júnior Rocha. 44 do segundo tempo, Guarani domina pela ponta esquerda, Jefferson, ele carrega, vem por dentro, devolução, vem com a zagueirada com o Léo Santos domina para o time do Guarani, vai sair jogando sem pressa nenhuma, agora o Guarani apenas controlando o relógio, já aceitando também a derrota, Léo Santos tenta esticar, agora para o outro lado, é para Ayrton, sobe de cabeça, Lucas Ramon. Coloca a bola para fora, lateral marcado é para o time do Guarani. Lucas Araújo domina, voltando ao time, vai tentar de longe. A bola desviada, voltou para Paraíso, para Ayrton. Ayrton dominou, girou pela ponta direita. A bola chega agora no João Vitor, do lado direito do campo. João Vitor dominou, recolheu, escapou, soltou para Camacho. Camacho girou pela outra ponta. 4. A bola chega no Jefferson. Jefferson dominou, devolveu por dentro, passe errado. Quirino, contra-ataque, é pro Mirassol. Quirino escapa da marcação do Lucas Adel, deixou ali para Alex Silva. Alex Silva bobeou aí a marcação do Guarani, foi fintado pelo Alex Silva, que consegue a tabela com Danielzinho. Danielzinho para Alex Silva, para Danielzinho, para Alex Silva, para Danielzinho. Danielzinho trabalhando com Isaac, devolução para ele, tentou o drible. Guarani é colocado na roda, o Mirassol tá brincando agora no ataque do Guarani. E agora o Jefferson perde a cabeça, não adianta perder a cabeça, que o Guarani tá sendo envolvido, né, Antônio Lupi? Envolvido pelo Mirassol, que com tranquilidade vai construindo o placar a favor, 3-0. E olha que poderia ter sido mais, porque o Fernandinho, que marcou o terceiro, acertou um chute na trave. O que mais assusta, Gabi Castro, que o Mirassol num ritmo de treino no segundo tempo, né? A diferença técnica é muito grande, né? E o Guarani em nenhum momento ele conseguiu incomodar o adversário. Você tava isso ao longo da partida, mesmo quando tava 1-0, né? Era o Mirassol sempre muito calmo, muito tranquilo na partida, tocando a bola, criando jogadas, e era um Guarani que não deixava o adversário desconfortável. E aí o Mirassol, em ritmo de treino, com calma, foi chegando ao campo de ataque, foi marcando os gols, 3-0 com total merecimento. Agora o Mirassol trocando passes pelo campo de defesa, a bola chega no Alex Muralha. Vai sair jogando Alex Muralha, trabalhou pela ponta direita, coloca para Alex Silva, com peito, Alex Silva para Lucas Ramon, protegido contra a marcação do Ayrton, que puxa o Lucas Ramon. E por isso a falta está marcada, a falta marcada para o Mirassol fazer a cobrança pelo campo de defesa. 47 do segundo tempo. Guarani vai sofrendo mais uma derrota para o Mirassol. A gente falou já durante o início da transmissão, Guarani nunca venceu em Mirassol jogos oficiais, só amistoso, e foi um só, né, na década de 60. Fora isso, em jogos oficiais, jogando no Maião, Guarani ou perde ou empata. A escrita será mantida pelo menos até 2025. Sai jogando o Bugre. Bola solta pela ponta direita com Lucas Ramon. Aliás, é o Mirassol quem domina pelo campo de defesa. 47-30 do segundo tempo. Trocando passe o Mirassol, só esperando o apito final. Guarani subindo a linha agora. Luiz Otávio dribla a marcação. Escapa Luiz Otávio, trabalhou pela ponta esquerda, agora no comando. O time do Mirassol tenta sair jogando sem pressa nenhuma. Tentou fazer a finta, agora o Varley. A bola foi desarmada ali, a bola foi desviada pelo jogador do Guarani, se perde em lateral. Arremesso manual está marcado, é para o time do Mirassol fazer a cobrança. Danielzinho domina na metade do campo com liberdade, ele vem descendo, solta a bola com Isaac. Isaac para Alex Silva. Alex Silva domina, escapa da marcação do primeiro, contorna, devolveu para Isaac, para Danielzinho, para Isaac, tudo de primeira. Na ponta direita para Lucas Ramon, para Danielzinho, para Isaac. Isaac para Danielzinho, Danielzinho por dentro para Neto Moura. Vem descendo o time do Mirassol, trabalhando, acionando jogada pelo campo de ataque. Aliás, era o Alex Silva. Alex Silva trabalhando, agora tentou a jogada esticada. Recupera o time do Guarani com Lucas Adel. Lucas Adel sai jogando por dentro para Lucas Araújo. Da esquerda para a direita, Lucas Araújo clareou, soltou para João Vitor. João Vitor tenta carregar para o time do Guarani, soltou para Bruno Oliveira. Bruno Oliveira, a bola mascada, voltou para João Vitor. João Vitor dominou contra a marcação de dois jogadores por dentro. Soltou para Léo Santos. Léo Santos carrega para o time do Guarani, soltou para a ponta esquerda agora com Jefferson. Jefferson dominou, trabalhou, soltou, escapa na marcação do primeiro. A devolução vem por dentro para Lucas Araújo. Lucas Araújo para Lucas Adel. Lucas Adel para Lucas Araújo. O time do Guarani trocando passes na metade do campo. Vai apitar o jogo. Vai terminar a partida do árbitro. Derrota de 3-0 do Guarani contra o Mirassol. Mais uma derrota do Guarani, que é o lanterna da Série B nesse momento. Guarani é o último colocado nesse momento. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo em Mirassol. 3,
Guarani 0. Mais uma derrota. Júlio Nascimento. É a situação do Guarani, que é uma situação de alerta ligado, uma situação de cobrança. Os torcedores que estão, os poucos torcedores, né, que foram apoiar o Guarani, prestigiar a equipe do Guarani fora de casa, nesse momento em tom de cobrança. E é um resultado que deixa o torcedor do Guarani muito triste, muito preocupado, né, Antônio Lupi? Preocupado demais, Júlio. Você falava desse retrospecto, é claro que eu não acompanhei todos os jogos do Guarani jogando em Mirassol. O Guarani nunca venceu o Mirassol em jogos oficiais. E com certeza esse jogo foi o que o Mirassol teve mais facilidade. Até olhando aqui os retrospectos e os placares dos jogos quando a partida aconteceu fora de casa. Situação desesperadora, o Guarani termina a 8ª rodada da Série B na lanterna da competição. Próximo compromisso do Bugre acontece no sábado, 5 horas da tarde, contra o Operário, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Júlio. Pois é, Gabriel Castro, essa derrota do Guarani deixa o torcedor muito mais preocupado do que estava quando começou a rodada, né, Gabi? Era uma derrota até certo ponto esperada pela diferença técnica das equipes. A gente já tinha citado antes da partida começar. Ninguém aqui já é engenheiro de obra pronta depois da partida. A gente já tinha falado antes que o Mirassol era o favorito, que o Mozart já está há 1 ano no comando do clube, que é um Mirassol muito mais estruturado com o mesmo elenco, mas o problema é a falta de perspectiva do Guarani, a falta de resposta dentro de campo e a atuação do Guarani. Você pode perder para o Mirassol fora de casa, mas você precisa enfrentar o adversário, você precisa ter uma estratégia, você precisa deixar o seu adversário desconfortável. O que o Guarani fez? Se recuou e tentava dar chutão para tentar encontrar o Paraíso ou o João Vitor. É muito pouco a atuação do Guarani para 10 dias de treinamento. Por isso que a gente questiona o técnico Júnior Rocha, não falando sobre demissão, mas falando sobre uma estratégia para um jogo que é importante para o Guarani. A partir de agora, as partidas elas ganham um tom de importância cada vez maior, porque o Guarani é a pior equipe do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani é o lanterna da competição. O Guarani tem apenas uma vitória, acumula agora 4 jogos consecutivos sem vitória e a gente não vê uma evolução. Se fosse uma equipe que estivesse numa ascendente, só os resultados que não estariam vindo, seria uma situação, mas os resultados não estão acontecendo e a atuação também não. Acho que o técnico Júnior Rocha deve estar se apegando ao departamento médico, aos jogadores que estão lá. Hoje você já teve o retorno do Caio Dantas, você já teve o retorno do Bruno Oliveira, o Ayrton ganhando novamente a possibilidade de entrar no ataque do Guarani. Então, contra o Operário, certamente a gente vai ver uma equipe diferente do que a gente viu contra o Mirassol, provavelmente sem este esquema de 3 zagueiros que não funcionou, porque o Mirassol dominou o meio-campo, teve liberdade no ataque. Então o Guarani jogando com 3 ataques perdeu por 3-0. O terceiro gol já saiu quando tinha desfeito este esquema, mas eu acho que fica a mostra, né? O Júnior Rocha tentou fazer uma equipe defensiva, tentou povoar um pouquinho mais o sistema defensivo e não conseguiu com muita tranquilidade. O Mirassol construiu essa vitória por 3-0. Liga o sinal de alerta porque o Guarani precisa render muito mais, precisa ter uma postura diferente daqui pra frente se quiser sair da zona de rebaixamento. Boa, Gabi Castro, um abraço pra você, sempre uma honra, viu, Gabi? Abraço pra você também, sempre um prazer fazer as jornadas ao teu lado e até o próximo fim de semana quando as equipes de Campinas entram em campo. Antônio Lupi, seu destaque final. Guarani termina a 8ª rodada na lanterna, próximo compromisso contra o Operário e com certeza muitas reclamações, porque nas redes sociais já é possível ver aí um movimento de críticas, principalmente à diretoria do clube. Boa noite a todos. Boa noite, grande abraço para você também, Fábio Chaime. Valeu, Júlio Nascimento, grande abraço a você, ao ouvinte CBN. Lembrando que a 8ª rodada se encerra daqui a pouquinho com o duelo entre Paysandu e América Mineiro às 9h30 da noite na Curuzu. O América Mineiro com a vitória vira líder da competição. Grande Fábio Chaime, abraço para você, agradecendo também a todos que acompanharam a nossa jornada esportiva aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Amanhã a gente volta para trazer toda a repercussão às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Viva o melhor do Cambuí. Apartamentos com 115 e 117 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas e acabamentos de alto padrão. São mais de 15 itens de lazer para você e sua família. O Gran Paisage já está em construção na melhor esquina do Cambuí. Visite o nosso decorado na Rua Coronel Quirino 392. Acesse granpaisage.com.br e saiba mais. Procurava a adrenalina. Encontrou o fim da linha. Ignorava os limites. Conheceu as consequências. Em 2023, 159 pessoas perderam a vida no trânsito em Campinas. A velocidade foi a principal causa. Motociclista, desacelera. Não ultrapasse o limite da vida. Apoio CBN Campinas.